recomendaram esta obra, então só bora! Chama muito este manhwa de manhwa da faca, então estou curioso, por que chamam isso de manhwa da faca? E se quiseres patrocinar um manhwa ou quiseres me sugerir um manhwa, por favor, se queres sugerir um manhwa, comenta alguma coisa aqui nos comentários e sugere um manhwa, por favor. E outra coisa, se quiseres patrocinar manhwa, R$10, patrocinas qualquer manhwa que tu queiras, 1 hora, e é isso. Acho que é um bom preço e um bom custo-benefício. Estou demorando pouco, mas está tudo dando certo, rapaziada. Tive bastante problema, principalmente o manhwa do Ed Hofstadter, vai ser amanhã. Eu estive procurando o link que o Arcamon prevou o vídeo, então eu só consigo acessá-lo pelo link. De vez em quando eu perco o link e não consigo acessar mais o link. É isso, bora ver aqui o manhwa da faca. Não é bem faca, é uma faca específica, eu não lembro. Tinha um Fala muito desse manhwa no live do HB. Inclusive, olha aqui o HB. talento excepcional com a espada. Não havia nada que ele não pudesse aprender. E nada que pudesse escapar da sua espada. Ele até trabalhou duro o suficiente para ter manchas de sangue nas palmas das mãos. Mas depois de abandonar o ensino médio, passou Pera, manchas de sangue? para ter manchas de sangue nas palmas das mãos. Mas Caralho, pensei que ia falar calos, que geralmente quando se esforça muito tem calos, mas mancha de sangue. depois de abandonar o ensino médio, passou 20 anos aprimorando as habilidades com uma faca. E ele se tornou o melhor espadachim do país. Na próxima cena a gente vê um cara cortando um peixe para colocar num prato de um restaurante. A gente vê o pessoal passando Se bem que você tá cortando assim, vai ficar cheio de espinha, né? Rapaz, não vai ficar bom não. Pela cor, é salmão. Tem algum peixe vermelho além do salmão? Tem o salmão falso, pior que tem cor de salmão falso, que é o salmão que eu geralmente como. Salmão muito bom, mas geralmente é salmão falso, esse que tem cor mais avermelhada. Salmão verdadeiro, tem uma cor mais... Quer dizer, tem uma cor mais... cor vermelho escuro. Deixa eu pegar aqui um salmão verdadeiro para tu ver a comparação. O salmão que nós estamos acostumados a ver, geralmente é este aqui, inclusive tenho aqui em casa. Até que é caro. O salmão, os normalzinhos já é caro, mas este aqui geralmente é conhecido o salmão verdadeiro. Este aqui mais escurinho, não é mais escurinho, com mais pigmentos de vermelho. Acho que essa é a palavra certa. Que fica realmente com esse tom mais... Parece bizarro porque nós estamos acostumados a este. Mas este aqui é o selvagem. Este aqui é o feito em criação, que fica mais barato. Este aqui geralmente é caríssimo. Geralmente está na casa dos 80 euros. Nunca comi nada assim. Mas geralmente sushi caro é feito com este aqui. Enfim, curiosidades. E bora lá. E pela cor, parece muito o sushi falso. O sushi nada. O salmão falso. Não parece não? Se bem que este aqui de baixo parece muito salmão verdadeiro. Na próxima cena a gente vê um cara cortando um peixe pra colocar num prato de um restaurante. A gente vê o pessoal passando pra um lado e pro outro, falando qual pedido em cada... Eu não sou fã de peixe, eu sou fã de marisco. Marisco, delícia. Mas peixe... da mesa. Também depende do marisco, alguns só sabem a sal. E nem é porque colocaram muito sal em cima, é porque a água do mar é salgada. Aquele furdunço de restaurante comum. Até que alguma coisa chama a atenção do pessoal que tá fora da cozinha e os cozinheiros estão olhando... Tem um rodízio de marisco aqui bem bom, pior que é caro. Só vou lá em aniversário porque o meu pai gosta muito. Mas porra, caro. Dói. Pra alguém também. 30 euros no rodízio é demais. Eu sei que é rodízio de marisco, pode comer quando quiser de marisco. Teoricamente é muito bom, mas... E o cara tava lá, muito concentrado, cortando o peixe. Até que um dos caras avisa pro chefe que o celular dele tá tocando. Ele tava com fone, então ele não ouviu, ele fala, eu deveria... Até aí pode usar fone, mas quando eu ia trabalhar, não pode usar fone. Mas foi pitch, tu trabalhava no estúdio de dublagem, precisava de ouvir. Isso é desculpinha. É colocado pra... E sim, curiosidade, sim, eu trabalhava no estúdio de dublagem cá em Portugal. Curiosidade sobre mim. Vibrar. Até que ele vê uma notificação de um jogo que ele já tinha desinstalado. Então por que tava aparecendo? Tava quebrado isso? Até que alguém de repente avisa pro chefe que um convidado chegou. Mas o chefe fala, pelo amor de Deus, só fala que eu não tô aqui. Mas o convidado já estava lá se aproximando. E o cara tava lá pra cobrar uma resposta do chefe. Porque ele acredita que já deu muito tempo pro chefe pensar, não é? Não deve ser um pedido difícil pra alguém que fica mexendo com lâminas o dia inteiro. Aí ele pensa, desculpa, talvez eu esteja sendo um pouco insensível. Daí ele abre... Aí tu tá falando bem. Aí começou a falar bem. Eu ia dizer, talvez não, claramente tá sendo insensível. Mas quando mostra isso, é um sim com certeza que vai vir da boca da outra pessoa. Mostra isso pra outra pessoa, é impossível não ouvir um sim. Uma maleta cheia de dinheiro. E fala que vai fazer questão de não desapontar o chefe. Um pagamento adiantado de 300 milhões. Só que simplesmente o chefe pega a faca e... Quanto é que é 300 milhões em iene? Não é iene, que é... coreano, é...
sinceramente, esperava mais. Pô, Coreia, melhor o teu dinheiro, pelo amor de Deus. 300 milhões é R$1 milhão. Putz. Não, na moralzinha aí, esperava muito mais. Putz. Caramba. Picota alguma coisa. E ele fala que essa cozinha aqui é um lugar muito limpo. Não é lugar pra gente suja que nem ele. E pede por favor pra ele sair. Mas o que ele cortou foi um atum que tava pendurado. Mas o cara fica puto falando que ele é praticamente o santo da espada. O que um santo da espada tá fazendo numa cozinha? Ele vai ficar... É onde mais vai usar a espada. Eu tô errado? Teoricamente, não tá sempre cortando e fazendo coisas. Se fosse pra lutar, ia ser uma luta de 20, 30 minutos e acabar. Depois ficaria duas, no máximo 3 semanas sem lutar e aí voltava. Aqui eu posso usar a faca todos os dias, a espada, como tu tá falando. Somente aí, cortando peixe, e quando o cara pega na faca, todo mundo fica completamente chocado. A pessoa claramente parece ser uma gangue, então esse cara aqui claramente estão armados e estão comendo uma faca. E o cara já vai saindo e fala que não vai desistir tão facilmente dele assim. Já ele vai voltar pra falar com ele. E um pouco mais tarde ele para pra fumar um pouco do trabalho. E um outro funcionário fala que foram 300 milhões a proposta. Se fosse ele, já teria aceitado. E ele fala que na vida dele só cortou cabeça de peixe. Nunca foi um bandido. Daí o cara pergunta, então você só tem reputação? Nunca cortou a garganta de ninguém? E fala pra... Na moral, a morte tá muito banalizada. Como assim tu nunca matou alguém, pô? Toda segunda eu faço isso. Tu não faz? É basicamente o que o cara tá falando, só com palavras diferentes. Que isso? Não, eu queria entender o que passa na cabeça desse careca escuridinho. Pra ele pegar o dinheiro, assustar a pessoa, sei lá, fazer alguma coisinha com a faca, pegar o dinheiro e abrir uma loja, comprar uma casa, sei lá. Todo mundo merece viver como humano, né? Mas o chefe... Tu estás pedindo para enganar uma gangue? Irmão, tu tá ouvindo o que tá falando? Irmão, Pratinha, por favor, ignora esse cara. Esse cara aqui é doido. Fala que passaria até se fosse 1 bilhão. Até que o cara percebe que o celular dele tá cheio de notificação e fala, e aí, tá cheio das namoradinhas, hein? Mas o chefe fala que é só um jogo chato. Aí o cara pergunta, é aquele tal de proteção divina? E ele fala que sim, mas que tinha saído desse jogo já. Até que alguém chama o outro funcionário pra limpar a cozinha. E o chefe pensa que quando ele era jovem, a família dele faliu. E ele começou a trabalhar o tempo todo. Viver como um humano... Talvez ele tenha se focado muito em ganhar dinheiro. E ele fica se perguntando por que o celular tá tocando notificação. Mas uma coisa não vai trair a outra? Quando tu tens muito dinheiro, não pode viver como humano? Teoricamente as pessoas ficam presas nesse ciclo de querer cada vez mais e mais e mais. As pessoas não focam muito em liberdade financeira quando querem dinheiro. Principalmente as pessoas que conseguem o dinheiro. Ficam muito nesse ciclo de quanto mais têm, mais gastam. E aí ficam nesse ciclo dos ratos. Pode ser um rato chique ainda, mas tá na roda dos ratos ainda. Não é roda dos ratos a palavra, é... Eu esqueci o nome. Notificação ainda. Será que ele reinstalou o jogo depois de beber? Bom, de qualquer maneira, ele vai deletar de novo. Mas quando ele vai limpar a notificação, ele sem querer clica. Deixa eu ver. Daí vai abrindo o jogo, proteção divina. E ele pensa que mesmo não jogando tanto o jogo, a trilha sonora dele é muito nostálgica. E ele pensa que as personagens femininas continuam lindas como sempre. Até que de repente o celular dele começa a travar muito, só que de repente tudo brilha. Na próxima cena a gente vê aquele funcionário saindo novamente, falando que estão chamando o chefe. Só que ele sumiu. E ele se pergunta onde é que ele tá e por que ele deixou o celular dele pra trás assim. Daí alguém pergunta onde tá o chefe e o cara fala, sei lá, ele deve ter ido cagar. Mas enquanto isso, na tela do celular estava escrito transferência completa, 100%. Na próxima... Interessante. Isso aí já marca uma coisa. Se um dia o protagonista voltar para o mundo real, o mundo vai ter passado tempo, porque o mundo não ficou estagnado enquanto o prota foi pra lá. Isso é interessante. Cena explicado um pouco sobre o jogo Proteção Divina. É o modelo típico de jogo Pay to Win, que você toda personagem é peituda, paga e fica forte. E tem um sistema de caça automático muito chato. Um jogo super genérico pra... Vixe, a quantidade de dislikes. E tem um sistema de caça automático muito chato. Um jogo... Meu Deus! Não, eu quero entender. Por favor, como é que isso aqui é só 2.5? Como é que esta média aqui é só 2.5? Claramente, a maioria das pessoas deu dislike. Não dislike, mas deu 1 a 2. Como é que a nota está 2.5 quando claramente é bem menor do que isso? Devia estar 1, qualquer coisa. 1,7, alguma coisa assim.
Jogo super genérico para celular que não precisa de mais explicações. O Proteção Divina. E a pessoa pergunta, então você deve estar se perguntando, por que eu jogo esse jogo então? E a pessoa que tá explicando isso admite, é porque ele gosta da aparência das garotinhas do jogo. Ele nunca... E tá errado? Eu vou perguntar uma coisa, tá errado? Sequer gastou 1 centavo em compras no jogo. Ou jogou... Uma coisa que eu não vou poder gabar na minha vida, que eu nunca gastei coisa. Nesse tipo de jogo não. Nesse tipo de jogo não. Mas eu gastei em Clash Royale, Fortnite. E acho que só. Mas Clash Royale gastei um tantinho e atualmente nem jogo. Isso dá uma pena. Quando tu percebes que tu vais jogar um jogo, tu te diverte, gasta dinheiro e aí não joga mais. Foi triste, é triste. Porque aquele dinheiro não vai ser ressarcido, não vai voltar. Imagina que um dia o servidor fecha. O dinheiro vai de Vasco. Tudo que tu gastou, dinheiro acabou. Sumiu, desapareceu. Nunca mais vais ter de volta. Jogou em vários ciclos assim. Sei lá, ele nem terminou esse jogo. Ele nunca jogou nem com um personagem jogável, nem com um NPC. Na verdade, Como é que tu joga se não joga com personagem jogável? Ué? ele acabou caindo como um dos personagens que fica no fundo. E o nome dele é Kang Jeoma. Daí, de repente, na rua ele tá andando e uma mulher esbarra nele. E o cara é o jogador de LoL típico, né? Ele fica pensando, meu Deus, uma mulher. Daí ele pergunta se tá... Eu acho que... Ah, ela já entrou, cara, entendi. Pensei que ele ainda tava explicando a sua trajetória dentro do jogo. Entendi errado. Tá tudo bem, que esbarrou nela, mas ela fala que tá tudo bem, foi ela que esbarrou. Enquanto isso, o Prota tá pensando que a sede do jogo fica... Eu geralmente faria a mesma coisa que o Prota. Porque eu sou gado? Não. Porque eu geralmente peço muitas desculpas, não quero incomodar ninguém. Eu sou aquela pessoa tranquila. na Coreia. Não foi pelo meme. Rapaz, eu disse mesmo do cara tranquilo. Foi enfim, tu Então, entendeu. nome, localizações, geografia, a linguagem, né, o próprio idioma, é tudo igual da Coreia. Mais ou menos, né? Tem algumas diferenças, mas é tudo muito inspirado na própria Coreia. Então, graças a isso, ele se adaptou muito fácil. E ele ainda é um adolescente. Bom, pelo menos durante esse ano, né? E ele vive aqui dentro do jogo, sem saber se a realidade é um jogo ou só fingindo que não sabe que é um jogo, vivendo uma vida super normal de um adolescente do ensino médio, assim como fez na vida passada dele. É uma vida secundária muito comum. Daí quando ele fala que chegou em casa, alguém fica muito feliz, falando que o orgulho da família finalmente chegou em casa. E essa pessoa é a mãe dele, que mostra uma carta que ele foi aceito numa faculdade. Daí ele fica, por favor, mãe, você pode... Pera, 2034? Rapaz. Que mostra uma carta que ele foi Irmão, o meu monitor tá muito bugado. Pra você não tá aparecendo. Mas este monitor aqui tá bugando muito. aceito numa faculdade. Daí ele fica, por favor, mãe, você pode parar com isso por enquanto? Mas ela fica, não, que tá muito orgulhosa, que já viu esse papel aqui várias e várias vezes. E os Legal. pais do John Ma estavam muito mais animados do que ele mesmo. Sendo que amanhã Claro, quem vai ficar animado em estudar? seria a cerimônia Eu concordo que o resultado do estudo é muito bom, muito bacana. Eu estudo inglês pra ter um resultado legal, mas o ato de estudar não é tão legal. Depende também, eu tô estudando de uma forma meio diferente. A forma de estudar vendo Duolingo, jogando um Duocards, é meio chato, aí eu concordo. Mas pegando um jogo em inglês e aí lendo as coisas em inglês, tô jogando aí, legal. de entrada dele. Daí pergunta se ele já empacotou tudo Falando em jogo, eu gosto muito de recomendar jogo, joga em Grounded. Ótimo jogo. Se gosta de um Minecraftzinho, tu tens de jogar Grounded. Perfeito. pra viagem. Ele É da mesma empresa, tudo da Microsoft. fala que sim, vai só finalizar umas coisinhas. E ele pensa que assim, a vida ordinária e tranquila dele foi completamente estragada. Daí ele no quarto... Não é do Mojang, não precisa se preocupar. Os caras lá realmente trabalham, não é preguiçoso. Inclusive já saiu o Grounded 2. O jogo tem história. Já concluiu a história e agora tá fazendo uma nova história. Então, recomendo. dele muito O 2 ainda não, porque só tem inglês. Tá saindo em Early Access. desanimado, pensa que já chega, não é? Todo Oxi! Rapaz, que isso, Pratinha? Que isso? Mouse rosa? Bebe milkshake do morango? Rapaz, esse aí... Muito frutífero. mundo tá muito animado, então ele não pode desistir dessa faculdade. Ele pediu pra sair várias vezes, só que não adiantou, né? Ele já tá cansado, exausto na verdade. E ele pensa, Kang Jeoma, como ele foi aceito numa escola como essa, prestigiada desse jeito? E é explicado pra gente Sorte pra ter NPCs no jogo, senão a escola ia ficar muito sem ninguém. Então precisa ter pessoas noobs dentro de uma escola, já que isso é um jogo, para ter destaque para os personagens realmente importantes. Precisa ter uma demonstração do quanto eles são foda perto das outras pessoas. Ou estou errado? Estou errado?
Gente, o que aconteceu Já exatamente? que esse é um jogo pay to win, não é um jogo que tu vais te esforçar para começar a upar e a tua reputação mudar dentro, não vai ser isso. Então, pô, eu queria muito um jogo que tu desse parte da dedicação, tipo um aça da vida. Tu se lascado e fosse upando e as pessoas fossem te elogiando pelo teu esforço. Ia ser tão bom, tão gostoso. Pena que não tem nada assim em game. Exatamente. E ele pensa que quando entrou nesse corpo, os pais avisaram que no ano passado ele tinha manifestado a bênção dele. E ele fica se perguntando como assim? E bem antes dele possuir o corpo do Geomar, foi quando ele manifestou a bênção dele, fazendo com que ele passasse imediatamente no exame de entrada para a Academia Hawakin. E o Prota fica se perguntando, esse garoto aqui, ele é um gênio por acaso? E é explicado que a bênção é o que faz os humanos usarem habilidades especiais. Resumidamente, é o mesmo conceito que tem no jogo. Mas nem todos os humanos têm essa proteção divina. Grande parte disso é por conta de genética. As pessoas que são mais ricas e nobres geralmente têm mais chances de terem uma proteção divina. E daí foi criada uma academia de elite, a Academia Hawakin. Ela foi fundada com o pretexto de treinar heróis, mas é claro, ela só tá aberta para elite. Mas recentemente um programa de introdução de pessoas que não são de famílias heróicas foi registrado. E foi assim que Geomar conseguiu entrar. E o fato de que eles precisam de heróis é pra combater os monstros. Mas ele fala que não quer essa realidade, não. Que inveja, Protinha! Ai, que inveja que eu tenho de ti. Eu tenho a secretária que todo mundo acha que é a secretária dos sonhos. Só que para mim é um pesadelo. Aquela secretária típica dos Estados Unidos que eu vou te mostrar. É exatamente esta. Só que ninguém fala o quão lixo é esta secretária. Que tu não tem espaço nenhum. Principalmente eu, que tenho de vir muito para o lado para gravar. Eu gravo pro canto do meu quarto. Para quem não sabe, é um canto. Então, sim, eu preciso ficar de lado. Então, para eu ficar de lado com este espacinho minúsculo aqui, não faz sentido. Este espaço, odeio este espaço. Meu Deus, por quê? Por que alguém inventou isso e disse, não, isso é maravilhoso. Irmão, só não tem uma coisa no meio, é porque vai ter pouco espaço para ti. Principalmente se faz uma cadeira grande, igual a minha, que dá para ver que ela está grande. Ainda por cima está partida, que ela devia estar assim, mas está sempre a cair para este lado. Então as minhas costas também estão um horror. Enfim, vou parar de desabafar, porque não faz sentido desabafar de uma condição que está white people problem, que é problema de homem branco, que é um problema que não importa para ninguém, só importa para a pessoa que está reclamando. Enfim, é uma gíria dos Estados Unidos. Esse é o problema do primeiro mundo, ninguém se importa com isso, basicamente essa gíria. Enfim, bora ver. Não é essa. Esta aqui é muito melhor, tá só de um lado, então o Prota claramente tem espaço. Pô, inclusive bastante espaço, que maluquice é essa? O teclado tomou longe. Eu sinceramente, atualmente, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Estou pensando em mudar umas coisas aqui no quarto. A minha secretária vai ficar ali. E o cenário vai ficar deste lado. Vai mudar umas coisas. Mas isso é só para o futuro. Estou juntando dinheiro ainda. Essa realidade dele. Ele não quer estar numa escola sendo treinado pra virar um herói pra ir pra guerra. E ele fica muito entediado só de pensar que tem uma bênção. Até que a janela de status aparece e ele fala que a janela de status continua feia como sempre. E o sistema mostra que ele tem a bênção de não sentir dor. E ela fica ativa por 30 segundos e tem um tempo de recarga de 12 horas. E o Prota pensa se ele realmente foi aceito na faculdade com isso. 30 segundos e 12 horas de recarga. Isso realmente é até triste. Bizarro. E ele pensa que essa bênção aí ele recebeu quando chegou no corpo, não foi? A bênção do Deus da Espada. Qualquer coisa que ele acerte com uma... é relacionado à sua vida passada. A lâmina vai cortar. O tempo de ativação é infinito e fala que vai ativar numa espada de 30 centímetros ou menos e de uma espessura de 5 centímetros. E ele se pergunta se essa bênção não é muito poderosa, será que alguém tá brincando com a cara dele? E ele fala que essa habilidade ele não viu nem dentro do jogo. Só que a habilidade também tá muito simples, se você acertar, você corta. Como assim? Como isso funciona? Deve ter uma condição para isso ativar. Daí normalmente tem. Ele vê as especificações. Ai, que monitor horrível. O que tá acontecendo? Vocês não estão vendo na edição, mas claramente é o problema do monitor mesmo. Que quando eu pauso, ele fica abanando de um lado pro outro. Isso é bizarro. Da lâmina. E fala que é o perfeito tamanho de uma faca de sashimi. A que ele usou na vida passada dele inteira. E o Prota fica pensando que não faz ideia do que esse jogo quer. O pessoal chama desse manual da faca de sashimi. Manual da faca de sashimi. É esse o nome. Sashimi. O que é sashimi? Eu sempre perguntei. É salmãozinho que tem ao lado do arroz, do sushi. Já comi bastante essa coisa aqui. Este aqui... Não tá mostrando meu mouse. Caramba. Tá aqui. Meu mouse. Esse já comi bastante. Mas isso sem nada? Sem arroz?
tá problema no coração, não? Essas coisas? Ah, tem esta coisa aqui, é verdade. Rapaziada, uma coisa, por favor. Se um dia vocês comerem sushi, por favor, comam wasabi junto. Wasabi não é uma coisazinha pra temperar. Wasabi é pra tu não ter doença no estômago. Ela queima todas as doenças. Por isso que os japoneses sempre comem com wasabi. Não é porque elas gostam, que saborzinho gostoso. É pra não ter problema no estômago. Isso queima todos os problemas. Já tem vários casos de pessoas que comem sushi e depois ficam com problemas severos no estômago porque não comeram wasabi junto. Por favor, se for comer sushi, come wasabi junto. É uma obrigação. Gengibre é opcional. Aí realmente não sei porque que as pessoas comem gengibre. O gengibre faz bem à saúde, muito bem. Mas, pô, sacanagem. Enfim, bora continuar. Com ele. A vida nunca vai como ele quer, não é? E ele fala que finalmente terminou de arrumar as coisas, mas opa, ele se... Tu acha que eu queria que essa cadeira que tivesse torta e não tivesse dinheiro pra comprar uma nova? Tu acha que eu queria colocar esta iluminação em cima de uma caixa da minha placa de vídeo? Não faz sentido. Ela quase sempre cai, já caiu tanta vez, já caiu em cima da minha cabeça em vídeo. Acha que eu queria que acontecesse isso? Acha que eu queria estar a ganhar, estar a justificar-me todos os dias para o meu pai e dizer que o YouTube vai dar certo um dia para acreditar em mim? Não queria. Eu queria que tivesse dando certo. Mas a vida nem sempre corre como nós queremos, irmão. Nós temos que dar um jeito. Eu estou criando um novo canal para gringa. Vocês para mim são gringa, mas estou falando para os Estados Unidos. E aí acho que vai dar certo. Que é um canal, um conteúdo mais fácil e que dá para fazer várias vezes ao dia. É mais tranquilo. Não vai demandar tempo nenhum. Vou continuar podendo fazer os vídeos para vocês. E isso vai dar muito mais sustento. Esqueceu do equipamento dele. E ele parou pra pensar no equipamento que ele tinha quando ele... Eu tenho muito mais facilidade em criar shorts virais do que em vídeos virais. Vídeos virais nunca consegui dar certo em vídeos. Tu criaste um vídeo muito foda. O máximo que eu cheguei, topo, foi 5 mil views. É o máximo que eu consegui chegar. Não, tem o canal de animes. O canal de animes já cheguei a 20 mil views. Mas é o máximo que eu consigo chegar em reacts. Eu não sei porque eu não tenho carisma. Minha dicção é ruim. Eu ainda não sei exatamente o que eu preciso focar para melhorar, para conseguir dar mais certo, mas claramente tem algo errado que eu preciso melhorar. Ele começou a jogar o jogo. Até equipamentos de Rank E custam milhões. Um equipamento de Rank S, sei lá, 2 pessoas devem ter no mundo. E ele pensa também que não quer nada muito exuberante pra não gastar dinheiro, né? Mas fala que se ele não levar nenhum equipamento pra escola, ele vai ficar marcado. Mas ele cede e fala que vai arrumar um equipamento. E ele pensa que na vida passada dele... Tem milhões na conta? Rapaz... Ou tu tá naquela moeda... Não é argentina a palavra, qual é aquela moedazinha? Pesos argentinos, é isso? Acho que se forem pesos argentinos, ok, aí realmente dá pra comprar bastante coisa. Já que pesos argentinos valem nada. Mas de resto, complicado. O professor insistiu que as facas japonesas valem muito a pena. Então por que não dar uma chance, não é? Até porque uma pessoa que é verdadeiramente boa nunca culpa o equipamento. Daí no dia seguinte ele tá todo arrumadinho, com a bagagem dele, e um cara fica se perguntando o que exatamente é isso que ele tá levando. E a gente vê que ele tá com muitas facas de cortar promoção ainda. Sashimi. E ele tá parado num tipo de análise que as pessoas fazem do equipamento. Mas muita mesmo. No primeiro dia. E o marombom que tá analisando pensa que... Vixe, esse casacão aí, eu já vi isso antes. Será que roubou do lado um certo joguinho chamado Cyberpunk? Parece música, muito uma roupinha que o protagonista usa. Será que é do anime ou é do jogo? Não lembro agora. Todo ano tem um cara que faz pegadinha, não é? Ele tem que mostrar autoridade pra esse tipo de gentinha. Daí ele bate na mesa e pergunta: você acha que isso aqui é uma piada, essa academia? Você vai entrar na academia com o seu equipamento sendo faca de cozinha? Mas o prota simplesmente fala: é o meu equipamento. Daí o cara fica um tempo pensando, mas ele fica puto e fala: ô estudante! Mas o Geomar simplesmente fala: senhor instrutor, eu sou uma admissão especial de uma família ordinária. A minha família não tem condição de me prover um equipamento devido. Você vai continuar fazendo esse desserviço? E o instrutor pensa que a tag dele é de cor diferente, ou seja, ele é de admissão especial. E ele fala que realmente equipamento de verdade é muito caro. E agora que ele parou pra pensar, esse tipo de gente vai ter muita desvantagem na educação, não é? E o prota ainda manda uma na lata dele, falando que culpar uma pessoa pelo equipamento dela é muito imaturo da parte dele. E o prota tem essas palavras gravadas. Mas jogou a culpa toda no cara. E tá certo. Muito bom, prota. Na cabeça dele. Um expert nunca culpa seu equipamento. Ele chegou no pináculo da lâmina sem ter um equipamento devido. Essa é a filosofia de vida que ele carrega consigo. Daí Mas tu não tinha um equipamento de vidro na tua cozinha? Tu não era o chefe? Tu literalmente não decidia o que é que tu comprava ou não deixava de comprar?
Não entendi. O instrutor sente toda essa presença dele e fala que o nosso prota com certeza é um GOAT. E o instrutor fala que o aluno Geomar, admitido por admissão especial, a usar o seu... Eu gosto muito que nos manhwas, geralmente, tem aquela coisa contrária aos animes, que o protagonista tem cabelo branco, isso até tem muitos animes que tem, ou cabelo preto e o resto dos personagens tem tudo cabelo colorido. Mas o protagonista tem cabelo preto, porque o cabelo preto é o que é reconhecido e acham muito legal na Coreia. Isso é interessante. No Japão é exatamente o contrário. Quer dizer, na vida real todo mundo também curte muito cabelo preto e repudiam muito cabelo colorido. Mas isso é por causa da repressão causada na sociedade de não poder ter cabelo colorido. Muita gente gosta do cabelo colorido nos animes para poder se expressar e ter, oh, que legal o cabelo colorido, porque eles na realidade nunca vão ter essa possibilidade de testar isso, porque é muito contra a política do Japão. Se tu tem cabelo colorido, tu és delinquente, tu faz crime. É basicamente isso. Seu próprio equipamento. Na Coreia ainda não chegaram nesse caso, porque também, vamos ser sinceros, a indústria dos manhwas é uma indústria muito, muito, muito recente. É uma coisa tão pequena, tão micro, que é bizarro o quão recente e quanta variedade de manhwa tem, porque eles pegaram tudo o que tem e joga para manhwa. A maioria das novelas já tem manhwa, isso é bizarro. Nenhuma indústria avançou tanto. Isso claramente foi um investimento gigante da Coreia que teve, já que ela teve vários investimentos, que Dorama, um grande investimento que deu certo. Teve K-pop, obviamente também deu muito certo. E teve manhwa, que acho que não bateu a mangá, mas está indo muito bem, está querendo superar. E obviamente ele agradece antes de sair. Daí os alunos riquinhos babacas começam... Todo mundo de cabelo colorido. Vixe, acho que passei um pouquinho. Pronto, para continuar. Riquinhos babacas começam a falar mal dele, né? Porque ele foi... O louco lançou na top. Admitido especialmente. Mas o instrutor... Essa lança do... Aí eu não mostrei isso ainda para vocês, mas peço de um manhwazinho que eu vi que tá guardado para mim. Manda todo mundo calar a boca, porque agora ele tá do lado do protão. E ele fala que só depende das ações deles, não de onde eles vieram, entenderam? E todo mundo fala, sim senhor. Esse cara aqui viu o Black Clover quando era criança, mas ele esqueceu, a vida deprimiu ele, mas vindo o Protinha se esforçando, ele lembrou do Asta. Então dizem, este cara aqui é muito foda. Mandou um... Bacagarão não, qual é a palavra? Mandou na sua cabeça, porque se na vida real era tolice, ainda por cima estamos na Coreia, não vai falar uma palavra em japonês, mas na sua cabeça claramente ele falou Madara! Madara, para quem não sabe, é a palavra-chave do Asta quando ele vai derrotar o inimigo, ou quando ele está nos últimos, ele fala sempre Madara! Que é superar os seus limites e com tudo, basicamente isso. E o Prota fala que depois disso aqui vai ficar com... Quando eu falei que eu sou muito fã do personagem que se esforça, que vai dar tudo de si, é porque eu sou mesmo. O Asta é um deles. Transtorno pós-traumático. Daí depois disso o Prota fala que precisa de uma pausinha. Ele não esperava que fosse tão, sei lá, constrangedor e incômodo entrar nessa academia. Mas pelo menos a avaliação do equipamento dele tá pronta. Agora ele só precisa fazer o teste pra ver em que classe ele vai ficar. E ele pensa que de qualquer maneira chegou muito longe, né? É uma academia extremamente privilegiada. A Academia Joaquim. E ele fala que é realmente... Nome português fixo. Porque Joaquim é um nome português. É aquele nome que tu sabe que é português. Meu Deus. Academia Joaquim. Rapaz. Diferente de ficar olhando isso por uma tela de um celular. O tamanho... Joaquim, André. Deixa eu pensar em nomes que são muito portugueses, na minha opinião. José. Acho que são nomes muito portugueses, na minha opinião. Se estiver no Brasil aí com grande quantidade, pode falar. Eu tô 100% de acordo em aceitar novas opiniões, sem problema nenhum. O tamanho do campus dessa academia é muito exagerado. Uma pequena cidade cabe aqui dentro. E o Prota admite que na verdade isso aqui é bem legal. E ele pensa que ele tá numa escola de... Legal não, irmão. Tu vai ter andar isso tudo. Lembrando, tu não é foda. Tu não tem poderes malignos e nem místicos. Tu vai poder voar por aí. Tu vai ter de andar. Então você é gigante. Tu vai ter de vai ter de andar quilômetros todo dia pra ir de um setor até outro. Isso é legal onde, Prata? Pessoas de alta classe e pensando que na vida... Alta classe anda sempre de carro. Na minha opinião, e já que vimos que este manhwa tá acontecendo em 2030 e parece uma sociedade só que com poderes mágicos, então
Eu acho que devia ter carro para as pessoas poderem se locomover, já que é tão gigante assim. Sada, ele teve que abandonar a escola por conta de dinheiro. Será que na vida passada ele imaginaria estar aqui um dia? Até que de repente no alto-falante avisam que a prova vai começar e que os novos alunos devem se reunir até as 3 da tarde. E o Prota pensa, tão cedo assim? Eu passei da cerimônia de entrada, mas essa prova é muito mais importante. E ele fala que tem que testar um novo equipamento, não é? E ele parou pra pensar, peraí, desde que eu cheguei nessa vida, eu não toquei numa faca, não é? E novamente ele se lembra do seu mestre. E ele falava que ele nunca deve soltar sua espada. Durma com ela se for preciso. E ele... Rapaz, tá falando que espada? A espada do amigão? Vai dormir com a espada? Não soltar a espada mesmo se estiver dormindo? Rapaz, parece muito mais uma conotação sexual do que uma coisa normal. Pensa que viveu 22 anos pela espada. Um aninho de descanso não prejudicaria as habilidades dele, não é? Daí ele dá uma analisada na... Pera, ela tá há um ano aí? Teve um time skip de um ano ela fazendo nada? Convivendo com a sua nova família, já que... Eu não sei se considera família, depende do que o Prota considera. A faca, vê se ela tá bem afiada. E fala que não é nada mal, pra falar a verdade. E ele vai testar cortar uma folha. Mas quando ele vai desembainhando a faca, ela começa a ser energizada. E o sistema fala que as condições para a bênção do deus da espada foram atingidas. Mas o sistema... Vixe, ela não consegue ativar! É ativação instantânea. Isso é complicado. Se é só 30 segundos, depois tem um cooldown de 12 horas, isso aí... O Prota tá lascado. Uma vez é que o corpo do protagonista é muito fraco ainda. E ainda por cima! Nível do equipamento também. Daí acontece uma supressão para sincronizar com o corpo e com o equipamento atual do protagonista. E o Geomar pensa, peraí, a habilidade já tá ativando? E ele ativa a habilidade no seu nível 1. E o sistema fala que os deuses o abençoem. Até que ele simplesmente sente muita dor. Enquanto essa... Pera, se ela tá usando o coisa agora, ele não vai poder usar no teste. Ela vai falhar e vai ser expulso. Essa energia passa pela faca e pelo corpo dele. E ele pensa que pode morrer com essa dor. Mas ele sobrevive e se vê num espaço completamente diferente. E ele fica pensando, que merda foi essa que acabou de acontecer? Mas quando ele larga a faca no chão, parece que o universo, a realidade, volta a se reconstruir. E ele pensa, peraí, eu tô de volta? No momento que ele largou a faca, isso tudo aconteceu? Que diabos é isso? Até que ele sente muita dor de cabeça. E o Prota pensa que a habilidade dele ativou. Mas por que a bênção fez o mundo inteiro se partir? E por que essa dor... Irmão, acho que é tua cabeça. Acho que o mundo nos partiu, por amor de Deus. Dor é um tipo de efeito colateral? E aparentemente, quando ele usou a bênção de não sentir nenhuma dor, ele ficou só com uma dor muscular no corpo depois. E ele pensa que... Ué? Isso é dor? Claramente é dor. Então, como é que... Pô, será que a faca é tão grande que eu não conseguiu... Ou que a barreira que tu tem é tão fraca que não conseguiu restringir a bênção que, na verdade, até agora não fez nada? E se toda vez a ativação for assim, ele nunca vai conseguir usar a faca dele. E novamente o alto-falante fala que os novos estudantes têm que se reunir imediatamente. Mas ele fica pensando se ele pode pegar a faca dele de volta. Ele não pode simplesmente deixar uma faca de sashimi aqui no chão, né? Tá. Irmão, por um lado, faz completo sentido o que tu tá falando, mas por outro, os caras estão levando lança do tamanho de uma pessoa que pode perfurar e esmagar qualquer ser vivo que apareça na frente deles. Então, eu acho que uma faca jogada aí não é nada. Sinceramente, a pessoa pode lançar provavelmente magia de fogo, essas coisas aí também nesses mundos, então, pratinha. Uma faquinha no meio do chão, acho que não é nada pra eles. É literalmente lixo. Talvez tenha doído só porque foi a primeira vez, talvez? Deve ficar tudo bem, não é? Mas quando ele pega a faca novamente, ele sente muita dor. E na próxima cena a gente tá na área de... Não, aí também, calma, escolinha. Elas criaram um coliseu romano para isso? Treinamento. E já tem vários alunos lá, parados, esperando. Tem vários nobres conversando. E a gente vê que tem um cara muito importante lá. O Imperador da Espada. Um herói de 7 estrelas. Siegfried von Nibelung. E falam que ele é o descendente direto de Aron Nibelung. E além disso, ele é o não conheço. Aprendiz do herói lendário. O humano mais poderoso atualmente. Daí os nobres ficam meio intimidados com a presença dele. Falam que vão sentar, tal. Até que uma mulher aparece junto do Imperador da Espada. Ela também é uma heroína de 7 estrelas e é a Veneno de Medeia.
e pergunta pro Realmente é perigosa. Posso realmente chamar ela do veneno. Rapaz, essa mulher é um perigo. imperador como é que foi nessa última metade do século da vida dele. Ele fala só, Medeia. E ele pergunta, você tá vestido assim numa academia? Por acaso fazer 70 anos é uma desculpa pra falar Essa mulher tem 70 anos. que você tá ficando maluca? E ela fala que todas as mulheres merecem se sentirem bonitas, não é? Aí tem um ponto. E ela fala que consegue fazer ele ficar 10 anos mais novo com a bênção dela se ele quiser. E ele fala que mesmo com ela fazendo 70 anos, parece uma criança ainda. As pessoas devem julgar os outros pelo caráter e não pela idade, aparentemente. Mas ela não tá fazendo isso pelos outros, tá fazendo isso por ela mesmo. Ela não tá julgando ninguém. Ela tá te dando uma possibilidade de mudar. Se tu não quiser, tu recusa. Se tu quiser, tu aceita. Tu tá falando coisas nada a ver com nada, irmão. Ela tá falando de si mesma. Tu tá falando do que ela acha dos outros. Eu ouvi direito ou essa discussão não tem nexo nenhum? E ela fala que o Sieg está bobinho, como sempre, assim como na última metade do século. E ele chama ela de raposa velha. Mas ela fala que pelo menos os eventos de hoje em dia e as pessoas também estão muito mais legais do que na época deles, não é? E ela pergunta que a neta do Sieg deve ser bem bonita, não é? Só que ele nem responde nada. E o pessoal fala que a partida está prestes a começar. O pessoal vai entrando, se organizando lá, e o nosso prota tá bem isolado. E ele pensa que talvez seja o único que está aqui sozinho. E fala que além de tudo, é um estudante que entrou por admissão especial. E ele se lembra que as pessoas fazem bullying com esse tipo de gente. Até que de repente uma pessoa vai passando e abrindo espaço em todo... Oxi! O cara vem dos Simpsons! Não é o cabelo que é amarelo, a cabeça é amarela. Todas as pessoas. Enquanto essa garota passa, os meninos ficam admirados com a beleza dela. E o prota fala que sabe quem ela é. Ela estuda aqui também. Ela é Abel von Nibelung. Ela apareceu na imagem, essa aí vai ser importante. Caralho, cabelo bonitão. Eu gosto muito do cabelo do claro, bem clarinho. Neta do Imperador da Espada. E ela é a principal heroína. Ah, é verdade. Faz sentido ser a principal heroína, pelo que eu ouvi agora, porque ela tava na imagem que nós vimos já há pouquinho, quando o Prata tava vendo o jogo, que por algum motivo tava instalado, sendo que ela desinstalou, tinha a imagem dela. Do jogo Proteção de... Tinha uma loira e também acho que tinha uma personagem com cabelo vermelho ou ruivo, não lembro agora. A razão... Ruivo é vermelho, enfim. É meio arrosado, vermelho, acho que é isso. Pelo qual ele gastou tanto dinheiro naquele jogo. E na próxima cena nos... A neta do Imperador da Espada. E ela é a principal heroína do jogo Proteção Divina. A razão pelo qual ele gastou tanto dinheiro... Ele? Mas ele acabou de dizer há pouco que não gastou dinheiro e agora tá dizendo que gastou? Eu não tô entendendo mais nada. Naquele jogo. E na próxima cena nos é explicado um pouco sobre uma coisa chamada subespaço. Criada pelo herói lendário Balor Joaquim, é um espaço alternativo da realidade. A dor e a experiência são reais. Mas a pessoa não sofre nada na realidade. Não tem intervenção nenhuma com a realidade. Até assassinato pode acontecer. E o Imperador da Espada pergunta se o treinamento vai acontecer dentro de um subespaço. E a Medeia confirma que sim. E ela fala que a escola vai fazer de um jeito diferente esse ano. Vai ser um tipo de Battle Royale. Grupos de 10 pessoas e quem sobreviver ganha. E Lego, aí sim. também não tem nenhuma restrição de equipamento. E o Sieg pergunta... o cara ficou sem cabeça. E quem sobreviver ganha. E também não tem nenhuma... Olha aqui, sem cabeça. Coitado. Restrição de equipamento. E o Sieg pergunta se não tem restrição, então o pessoal que é de elite pode levar o que quiser lá pra dentro? E a Medeia fala pra ele nem mencionar isso. Parece que a principal coisa que essa academia está se focando hoje em dia é somente o dinheiro. E a Medeia fala que teve muita dor de cabeça com esse novo sistema. E o Sieg pergunta se ela tá falando da admissão especial. Daí o nosso prota tá lá, admirado, falando que ela é realmente incrível. Antes ela via ela 2D, agora que ela tá aqui na frente dela. E ele fala que o pessoal tá lá tentando conversar com ela. E ele fala que se não fosse melhor um pouco do que isso, estaria lá também. Abel von Nibelung, a personagem principal de Proteção Divina. Em outras palavras, o personagem principal do jogo, que é você que controla, está muito conectado com ela. No fim, pessoas bonitas sempre arrumam um casal, não é? E além do mais... Normal, né? Já que a maioria das pessoas considera bonita, mais pessoas vai querer ficar com a pessoa. Ou tô errado? É o normal. Mas um aluno que nem ele, que entrou por... Eu sou feio, mas eu entendo a minha realidade. Por admissão especial, não tá interessado nisso. Ele não vai se envolver com esse tipo de vida escolar. As 3 palavras que ele impôs para sua nova vida são seguro, ordinário e protegido. Fazendo... Por que ordinário?
isso, ele vai estudar de boa, conseguir um trabalho de boa e ter uma vida super segura e de boa. E ele pensa, se tornar um herói? Então por que não simples, constante e diligentemente? Não seria melhor palavras do que essas que tu escolheu? Nem chance. Eu toco numa faca e quase morro de dor. Ou em vez de diligente, apenas o básico. E ele pensa que os Eu sei que não é uma palavra só, mas pode ser as 3 palavras que tu queria. Apenas o básico. Perfeito, ou não? heróis podem proteger o mundo. Ele só quer ficar confortável. Até que o cristal... Ou sei lá, se for... Ixi, copiando Destiny aqui, na cara dura. mágico começa a dizer as regras. O teste dessa vez vai ser um Battle Royale. Dentre as 10 pessoas que conseguirem concluir de cada grupo, a classificação mais alta se chama Estrela e a classificação 2 e 3 de Dragão. Classificação 4 até 7 são Lobo e classificação 8 até 10 são Ordinárias. Com base nesses resultados, eles serão designados... Ah, por isso ordinário, porque ele vai ser um ordinário. Entendi, é classe ordinário. Não é que ele em si é um ordinário, entendi. para turmas diferentes. Os pontos serão calculados automaticamente e não há limite de tempo. E o Prota pensa então que vai ser muito parecido com um jogo. E o objetivo dele é completar isso rápido e não chamar atenção. Depois disso, começa a ativar o dispositivo de ocorrência espacial. E o exame começará agora. De repente, várias sombras começam a tomar toda a arena e o robô continua falando que a bênção do herói esteja com vocês. E o Prota pensa que vai evitar sacar a arma dele o máximo possível. E na próxima cena a gente vê o final, todo mundo saindo do subespaço, todo ferrado. E o cristal mágico vai falando as colocações de todo mundo, de todos os grupos. E o Imperador e a Medeia estão lá assistindo isso. E ela pensa que só nesse lugar aqui está o Sieg, a neta dele, bem como os descendentes de Shang Tsung e Jeogung. Os resultados... Era legal demonstrar o que tá acontecendo e quem são esses personagens. Além de só dizer, tem este descendente de tal, daqui, de Yu, de Ti, de Pu. Irmão, eu não vou decorar ninguém não. Se faz o nome, quem tá aparecendo, aí tem mais possibilidade de eu decorar quem tu tá falando, quem tu está referindo. Não é uma técnica clássica que todo youtuber faz. Se um youtuber consegue fazer, um autor de manhwa consegue também. Ou tô errado? basicamente foram pré-determinados nesse lugar. Rapaz, mas essa daí também tá exibindo. Essa mãozinha aí, porra, fazendo essa mãozinha aí pra erguer, porra, tá mais do que certo. E olha só esse tempo, ela fala 7 minutos, é inacreditável. Ela bateu um recorde com uma arma de rank C. E essa arma que essa pessoa estava usando era de alto risco. A pessoa precisa ter muito domínio da própria bênção. E ela fala que esse tipo de gente aí, esses novos jovens, estão agindo como se fossem mais velhos. Embora não esteja no nível da época deles, com certeza essa seleção aqui vai ficar para a história da academia. E o Imperador da Espada fala que é normal para a neta dela, uma descendente da família Nibelung. E ele fala que parece que tá acabando, então ele vai sair dali. E a Medeia fala que realmente não tem ninguém muito pra assistir ali. Mas o Imperador pergunta, ué, tem muita gente ainda, você realmente vai sair? Então tudo bem, vejo você na próxima. E ela fala, aham, até a próxima vida, velhote. Até que de repente, tanto o Imperador quanto a Medeia sentem alguma coisa muito forte. Todo mundo sente isso, na verdade. E a Medeia pergunta se ele sentiu isso, e ele fala que é simplesmente ridículo. E ele fala que essa sensação é muito difícil de sentir. Ele só sentiu pela última vez perto do presidente. Até que de repente eles escutam um barulho muito alto e meio que a fenda do subespaço vai se cortando nos céus. E alguém simplesmente cortou o subespaço. Até que de repente duas pessoas caem dessa rachadura. Daí o pessoal fica se perguntando, pera aí. Não, o Prota não tem poder pra isso. Será que os 10 segundos aguentam? E acabaram de cair de fora do subespaço e de repente aquela fenda começa a brilhar muito e uma coisa desce dela muito velozmente. E é uma faca de sashimi. Daí a Medeia... O Prota já tá assim. Começa a chamar o time médico pra resgatar. Eu gosto que o Prota pode ser muito apelão, mas tem um nerf absurdo pra contrastar. Isso é legal. Tá o pessoal que tá ali e a gente vê que é o nosso Prota que tava caído do lado da faca dele. E a gente vê da perspectiva dele agora, porque ele vê que realmente o resultado já tava decidido. Tinha gente de elite ali. Mas infelizmente, por pura má sorte, ele acabou numa partida que valia a vida. E a gente vê que tinha um pessoal massacrando os outros alunos. E ele fala que caiu no grupo dos Gêmeos Malignos. Os dois irmãos da família de ferro, Mao Jun e Shun Mao. E a gente vê que eles estão surrando. Pô, mas dá pra ver que às vezes as coisas acontecem de uma forma bem ruim, né? Tipo, literalmente colocam o vilão como mal. O nome deles é mal. E simplesmente acabando com a raça dos outros.
Pô, autor, podia se esforçar mais um pouco nos nomes. Os alunos. Eles têm talento natural, mas além disso são brutais e muito violentos. E o Prota fala que já faz 30 minutos que eles estão batendo nos outros. Mas o Prota não foi afetado e ele pensa, será que eu sou tão fraco que eles nem me notaram? Daí um dos irmãos simplesmente joga um que parece estar morto no chão. Daí ele começa a contar 1, 2 e pergunta pro irmão dele quantos que ele derrubou. E nesse momento ele simplesmente afunda a cabeça do outro aluno com um chute. Daí o outro irmão reclama que ele pegou o Pode matar assim as pessoas? Pode? 4 e ele só 2. Mas ele fala que não, ele deixou uma pra ela. E a gente vê que ele aponta pra uma garotinha que tava lá toda assustada. E o Prota fica alerta com isso. E o Prota fala que já tava observando ela há um tempo e ela tá em pânico completo. Ela nem É tipo que é uma personagem coitadinha que não consegue fazer nada. Eu acho um estereótipo legal. vai conseguir lutar de volta. E o irmão mais alto vai se aproximando lentamente e fala que ela faz muito gosto dele. Ele gosta muito de uma pessoa que chore e grite bastante. E o outro irmão fala que mesmo que eles sejam gêmeos, esse mais alto parece um pervertido pra ele. E ele Parece? Eu diria que com certeza é. pergunta se deveria começar partindo ela ao meio. Até que o Prota aparece xingando eles de otários e filhos da puta. E ele fala que mesmo que seja um subespaço, não tem por que ir tão longe assim. Eles por acaso são psicopatas? E o Prota percebe, droga. O subespaço não mata? Ela ressuscita depois, é isso? Eu fiz isso sem perceber. Daí os dois irmãos percebem a presença do Prota, porque eles não sabiam que ele tava ali. E eles falam que ele é só mais uma plebezinha nojenta. Admissão especial. E isso deixa eles muito felizes. E o irmão mais alto fala que vai arrancar a cabeça dele rapidinho. E ele fala Que forma corporal bizarra. Parece que eles são, sei lá, o corpo deles é esticado pros lados. que vai pagar pelos insultos agora. E o Geomar fica pensando o que ele faz agora. Será que ele usa a bênção dele? E ele fala que não vai funcionar, a bênção dele funciona só por 30 segundos. Eles ficaram espancando as outras pessoas por 30 minutos. Até que ele se lembra da arma dele, a faca de sashimi. Mas ele fica pensando que quando a bênção dele se manifesta, ele sente muita dor. Ele só quer É melhor sofrer dor por tua causa do que por causa dos outros. É melhor ser forte, mas burro, do que ser gênio, de não querer se machucar, mas ao mesmo tempo ficar todo espancado porque quis se pagar de inteligentão. ter uma vida ordinária e segura. Metade de um dia se passou e ele falhou nisso. Daí os irmãos ficam se perguntando o que ele tá fazendo agora, e ele lentamente vai tirando a faca de sashimi de dentro da bolsa. E os dois começam a rir da cara dele, falando que ele só tem uma faquinha. Nem parece de sashimi nessa imagem, parece mais aquela das facas de talho pra quebrar a carne. Sashimi de e dentro osso. da bolsa. E os dois começam a rir da Ó aqui, ela não é pontiaguda pro final, ela vira assim, pra ponta, mas aqui parece aquelas facas de talho pra cortar carne, não parece não? cara dele, falando que ele só Acho que tem uma erraram aqui na faquinha. arte. E o mais alto fala que ele é engraçadinho, só que vai matar ele agora. E vai começar esmagando a cabeça dele, que tal? E o Prota fala que essa é uma situação de vida ou morte. E ele só tem 30 segundos aqui. Ele precisa pensar em alguma coisa nesse meio tempo. E ele usa a bênção que remove dor. E logo 30 depois ele segundos já é podcast, dá pra fazer bastante coisa. ativa a bênção do Deus da espada. E a bênção que remove dor neutraliza o efeito da bênção do Deus da Muito espada. bom. E o cara fica se perguntando o que ele vai fazer com uma faquinha de cozinha. E ele pensa que se ele não cortar, ele vai morrer. Mas esse corpo enorme e gordo desse cara realmente vai ser cortado por uma faca de sashimi? E ele pensa que não é um peixe, é um humano. Ele nunca cortou um humano. E ele fica se perguntando por que esses gangsters de filme sempre usam faca de sashimi? Será que esse tipo de faca realmente corta pessoas como se fossem peixe? E ele Acho que não, né? Porque vai ficar preso. Geralmente, teoricamente, é melhor uma faca que não entra tanto. Uma faca normal entraria mais... Por que eu tô falando isso? Tô dando dica de... Não é legal falar isso. se lembra do mestre dele falando que é claro que não. E o mestre dele falou que nem se Deus empunhasse uma faca dessas conseguiria fazer isso. Mas ele se lembra da outra frase. Se você cortar, vai virar pedacinhos. E quando aquele gordão pula pra cima dele, ele nem hesita em fazer um corte com a faca. E usa o corte divino. E simplesmente arranca a mão de um dos irmãos. Estamos no mundo que teu chefe não participou, então não sabe do que aconteceu. E ele tava pensando que finalmente vai poder dar a revanche pra esses otários. E a mão do cara, junto com a luva, simplesmente cai muito pesadamente no chão. E a gente se lembra de um flashback dele da vida passada, perguntando pro mestre dele por que gangsters comiam sashimi. Só que o mestre dele arremessa a faca. E o mestre fala, eu já falei pra você me chamar somente de mestre. E por que você se preocupa com isso, hein? E ele explica que o mestre dele era um ex-gangster.
Ele perdeu uma das mãos Interessante. durante uma ação da gangue. E pra fazer as pessoas felizes com facas e não tristes, ele abriu um restaurante de sushi. Só que ele tinha capacidades muito boas com facas. Daí o prota pergunta, mas por que nesse tipo de filme todo mundo fica tão fissurado nesse tipo de faca aqui? Será que isso realmente acontece na vida real? E o mestre fala, se você esfaquear alguém com uma faca de cozinha bem larga, a pele dessa pessoa vai se contrair rapidamente. Você acredita que a faca vai sair facilmente? Vai ficar presa. Agora, as facas de sashimi são finas, permitindo que você esfaqueie e recupere ela várias vezes. Eu acho que não é muito bom falar sobre isso. Mas também não é como se tivesse muita faca de sashimi no resto dos países, mas... Não, uma dica muito legal pra dar para as pessoas. Daí o prota fala, como assim esfaquear? Você quer dizer cortar, não é? Se dá pra cortar peixes, por que não pessoas? E o mestre... Não, pô. Tem osso. Tu acha que é fácil passar do osso... Passar dos nervos, perfurar os... Pô, achei que é fácil assim, é da vida morango. O mestre fala que o peixe já tá morto, porra. Se estivesse vivo, ele não conseguiria nem cortar um pão. E ele fala que o chefe não deve ter talento, porque no desenho animado... E o Aí o chefe pega ele e fala, que desenho animado, que porra, e dá um tapão na cabeça dele. Tu acha que a faca funciona assim, ô seu moleque? Começa a bater nas costas dele. E agora, enquanto isso, Coisa no boa. presente, a gente vê que o braço do cara simplesmente é cortado, que nem Aqui é manteiga. desanimado. Daí ele começa a gritar, a espernear, falando que o bracinho dele foi arrancado, que dói. Daí ele fica com muito medo do prota, falando pra ele ficar longe, e começa a correr pra longe dele. E Enquanto o isso, o outro irmão irmão? dele só tá chocado com tudo que aconteceu. Enquanto o irmão mais alto tá lá chorando, pedindo pro irmão dele ajudar ele. E quando ele vai gritar mais um pedido de ajuda, a cabeça dele é simplesmente cortada na metade. Ficou só E o o irmão tempo. dele, vendo isso, nem tem reação. E no pé dele tava a outra metade da cara do irmão dele, que foi cortada Isso pra fora. traumatiza. Daí ele finalmente tem uma reação, que é começar a gritar. E o prota estava só parado, possesso. E o irmão que ficou vivo Quando fazem com os outros não tem problema, mas quando é contigo... pensa, tudo bem, seu irmão não tá morto, isso aqui é um subespaço. Mas de qualquer Ainda bem, confirmou o que eu tava falando. maneira, quem é esse cara? Ele simplesmente Mesmo assim, traumatiza, pô. Ver a cara do irmão cortada aqui, rapaz. cortou uma cabeça em dois com uma faca. E ele fala que tem que ter muito cuidado com aquela faca. E ele pensa que o irmão dele só perdeu o combate porque foi irresponsável. Daí ele pega o braço do irmão dele que tava caído e rouba a luva dele. Agora ele vai usar as duas. E ele usa a bênção da resolução, que aumenta a defesa dele e aumenta a habilidade de pulo em 200%. Além de aumentar a potência do soco dele. E ele fala que agora Ok. tem 3 benefícios ao mesmo tempo. E o cara fala que não importa. Eu acho bizarro o cara se achar tanto. Oh, meu irmão não morreu. Mas deixa eu aqui tirar o braço dele que foi cortado da manopla. Irmão, tu tá tirando o braço do teu irmão como se não fosse nada. Ah, é só um subespaço. Ela é idêntica ao meu irmão. Tô tirando o braço cortado da manopla que ele sempre usou pra gente boa. Meu Deus. De onde ele tirou essa faca? Nenhuma arma de rank S consegue penetrar na defesa dele agora. Mas o nosso prota tava lá contando os 30 segundos. Atualmente ele estava em 21. Daí o gordão aproveita a brecha e parte pra cima dele, falando que ele tá sussurrando e não tá prestando atenção no combate. E ele vai morrer agora, porque ele vai esmagar a cabeça dele. Mas o nosso prota continua contando. 7, 6, 5... Enquanto Vai esse acabar o gordão tempo? tá pensando o que diabos aconteceu. Porque ele tá no chão com inúmeras e inúmeras facas no corpo. Vixe. 3, 2... Mas como é que ele cortou o subespaço? E quando o gordão morre, o tempo acaba. E o sistema avisa que o efeito da bênção da dor acabou. E ele começa a gritar muito enquanto segura a Larga faca. isso! Na próxima cena, o prota vai abrindo os olhos lentamente. E ele pergunta Quando o tempo acaba, ele fica descontrolado. Eu acho que é isso. Ele entra no estado berserk de tanta dor. se tá num hospital. E Foi mal, rapaziada. Eu tenho os meus motivos. Eu posso explicar o meu sumiço. E um deles está aqui, inclusive. Esta mancha aqui desgraçada. Não, mancha é uma nota negra. Não sei como é que se chama aí no Brasil. Mas é isso daí. Estamos de volta. Isso que importa. abrindo os olhos Bora ver se vai voar. lentamente. E ele pergunta se tá num hospital. E quando ele tenta levantar, ele sente muita dor. Até que uma pessoa passa rapidinho no quarto dele só pra ver se ele Amanhã acorda. tem Marruá patrocinado. Eu já tô
só agilizando, vai dar tudo certo. E avisa que ele acordou. E depois disso ele pensa que ele viu um rosto que ele nunca achou que veria. A pessoa que 50 anos atrás dizimou o exército do Rei Demônio. E a parceira dele que fez tudo acontecer. 2 heróis de 7 estrelas bem na frente dele. O mais forte da humanidade, Siegfried, e a diretora da academia, Medea. E ele fica se perguntando por que essas pessoas estão aqui. Daí o Sieg pergunta qual o nome dele e ele se apresenta como Geomar. E ele vai direto ao ponto nessa conversa aqui. O que diabos ele fez lá dentro? E ele se lembra da sensação que ele sentiu lá dentro. Obviamente não era ele naquele corpo. Não era ele naquele momento. E a gente vê que o Sieg já estava preparado com a espada dele. E o Prota pensa que não é nada bom ser alvo desse homem. Assim? E ele fala que mesmo num subespaço, achou que os irmãos estavam exagerando muito. E ele sabe que também exagerou. E ele vai aceitar qualquer punição. Daí o Sieg encara ele e a Medea fala, vamos lá, ô velhote. Você vai ficar amedrontando o coitado do moleque? Daí ela senta do lado essa roupa da diretora dele. E ela fala que foi o Sieg que no aluno limpou os meridianos obstruídos dele enquanto ele estava inconsciente. Aparentemente, quanto mais velho se fica, mais teimoso também, não é? E ela fala, garotinho, pelo menos olha pra mim. E ela fala que gosta muito de um tímidozinho. E tanto o Prota quanto o Siegfried ficam todos envergonhados com o que ela tá. Essa moça é diretora? É uma pessoa que vai atrair pessoas para o bordel? Eu não tô entendendo o que ela quer. Acho que trocou a profissão. Acho que. Porra. Tá fazendo agora. E o Prota fica se perguntando, por que o mestre da espada fez isso comigo? E não é surpresa que o meu corpo tá muito mais leve do que antes. E ela fala pro Prota também que eles revisaram o vídeo da sala que ele tava. E ela fala que ficou muito emocionada que ele protegeu uma aluna toda desprivilegiada. Um príncipe como ela sempre sonhou. Talvez você... Rapaz, ela tá babando! Que isso? Esse seja o meu heróizinho. Daí o imperador fala, Medea. E ela fala, tá bom, ô seu velho. E o imperador fala que só tá avisando pra ela manter a dignidade dela. Mas a Medea disse que tá avisando tudo isso pro Prota pra ele não se preocupar, porque ele não vai ser punido pelo que ele fez. E ela... O que eu tô assistindo? Fala que os dois só foram aprovados por conta de um favor da família deles que é muito influente. E ela fala que eles serão retirados da escola em breve. E ele pensa, isso é um alívio, pelo menos eu não vou compartilhar minha vida escolar com aquele tipo de gente. Mas o imperador fala que, pra falar a verdade, eles estão ali pra outro motivo. O Geomar se tornou o melhor estudante desse teste. E eles parabenizam ele por isso. E ele pensa, peraí, que? É o quê? Ele só queria mais... O Gabi reagiu de uma forma muito boa. Vida pacífica e segura. Na próxima cena, pouquinho mais... Poxa, não deixou o like ainda. Vamos deixar aqui o like. Bora. Tarde na academia, a gente vê a Medea falando que já fazem 20 anos que ela é diretora dessa academia. Mas essa é a primeira vez que algo assim acontece. E a gente volta pra cena e o Geomar... rapaziada, todo mundo que tá se perguntando por que isto aqui impediu de gravar o vídeo, vamos explicar aqui dignamente. Há pouco não expliquei, não sei porquê, vamos explicar agora. O que realmente aconteceu foi, eu fui tirar sangue, a pessoa não conseguiu acertar, errou várias vezes e depois acabou por fazer essa nódoa negra. Por que isso implica a gravação do vídeo? Nada. O problema é pós-produção, que é literalmente a criação da capa que vocês assistem. Eu geralmente esforço-me bastante para fazer umas capas legais. Às vezes não tanto, mas só... Por exemplo, há muita capa que eu acho que ficaria muito legal e não dá para fazer com o meu braço assim. Neste caso, isso é o problema. O braço dá trabalho para estamos. Para gravar o vídeo é só clicar no botão e tá gravando. Eu não tô fazendo nada. E também não daria tanto para gesticular durante o vídeo. Mas enfim, eu acho que não daria mais para gravar. Mas o primeiro é o pós-vídeo. Fala que não quer ser o primeiro lugar. Os dois ficam chocados com isso. E a Medea fala, Geomar, por favor, pense de novo. Você entende o que quer dizer ser a estrela da classe? Sim, eu entendo, por isso que eu não quero. Talvez ele não tenha escutado direito, só que o resultado dele foi determinado pelo... Ela é muito Yoshikai Kira, de Jojo. Não te metas no primeiro lugar, fica discreto, uma pessoa tranquila. O teste. E ele fala que ainda assim não quer. E o imperador só encara isso em silêncio. Até que a Medea chama por ele e a gente volta pra cena no presente. E ela pergunta, será que você tá bravo porque o Geomar pegou o lugar da sua netinha? Mas ele fala que é claro que não, seria muito imaturo. E ele fala que não tem nada
nada mais imaturo do que determinar a classificação de alguém só porque ele é influente. A academia escolheu o melhor aluno, então eles simplesmente vão ter que aceitar isso. Era um garoto que não tinha habilidades extremamente excepcionais, não tinha habilidades físicas boas também, além de ter pouca experiência. Mas mesmo assim, por um garoto na juventude dele, e ele se lembra daquele grande corte que ele fez. Os movimentos que ele viu naquele momento que o Geomar fez, incorporaram completamente a noção de habilidade. Aquilo era o pináculo da esgrima. Mas ele viu uma isso porque a pessoa mais forte na espada tá falando isso. Congruidade nos meridianos do garoto. O corpo dele não estava treinado o suficiente para as habilidades que ele tinha. Parecia que tinha algo guardado dentro dele. Algo que não deveria estar guardado. E ele pensa que mesmo nessa idade, o Imperador da Espada ainda está competitivo. Especialmente quando aquele aluno tem a mesma idade da neta dele. E a Medeia fala que ele é muito atraente até, não é? A forma... Que desgraçada da diretora, moça. Tu não é dona do bordel, não. Para com isso. Como ele matou os oponentes pra salvar uma garota em defesa. Se ela fosse 10 anos mais nova, ou talvez agora até, poderia dar uma chance, não é? Daí ela desvia do assunto e pergunta: o que você tá pensando aí, velhote? Daí o imperador pergunta: como é que os alunos de hoje em dia chamam pessoas como você, hein? E a Medeia fala: por que você não usa essa sua cabeça brilhante aí pra pensar, então? Do que você acha que as pessoas chamam ladies como eu? E ele simplesmente manda: puta. E ela fica muito puta, bate a xícara na mesa. Só que a próxima cena é com o Prota. E ele tava indo pra classe dele, a classe do lobo. E ele se lembra do porquê ele tá aqui. E a Medeia tava falando que ele ia ficar na classe lobo. Mas o Geomar fala: diretora, eu quero ficar na classe tigre, pode ser? E ela fala que é claro que não. O melhor estudante na classe tigre, se o melhor estudante tivesse lá, a escola dela ia perder credibilidade. Ser um tigre não está permitido pra ele. E ela fala que em troca vai manter o segredo dele. E ela pensa que se ele for mandado pra classe tigre, os executivos da academia vão pegar mais ainda no pé dela. E o Prota pensa que a ideia dele... Então ela não consegue mandar tanto na academia assim. Ela manda, mas não tanto. Entendi. Ele era concluir os estudos com segurança em uma classe inferior, em vez de ficar batalhando numa classe de nível superior. Só que essa faixa aqui, classe lobo, tá dentro do previsto ainda. Mas quando ele entra na classe, todo mundo tá olhando pra ele. Mas foi porque ele bateu a porta. E quando todo mundo vê que ele é de admissão especial, todo mundo simplesmente ignora ele. Legal, e ele pensa: aí sim. O pessoal me ignorou? Louco, mas eu sempre quis entrar numa sala desse tipo. Parece muito legal. Se forem pra me ignorar, pelo menos parem de me encarar, não é? E ele pensa que se todo mundo ignorou ele, a diretora... Se bem que a escola, né? Não vai ser legal, não. Manteve o segredo dele. Isso. Parece que ele pode ter uma vida tranquila, afinal de contas, não é? Até que enfim uma coisa positiva. Até que a gente vê aquela garota que ele salvou. E ela vem pra agradecer o que ele fez por ela. E ela fala: lá no teste, você se lembra? E ele fala: sim, sou simpática. Claro. E ele pensa: por que ela tá usando pronomes tão formais assim na idade dela? E ele fala que não precisa agradecer ele. Porque qualquer pessoa... Eu, quando era muito criança, também fazia a mesma coisa. Eu sempre cresci muito com os meus pais, sempre com a influência dos meus pais. Eles sempre usaram palavras muito robustas, então eu sempre usei essas palavras também. Foi ao longo do tempo que eu fui perdendo isso. Só faria o que ele fez. E ela fala que não, ela precisava agradecer pelo que ele fez. E o Prota pensa que fez aquilo pra se salvar, não pra salvar ela. Agora ele tá se sentindo um pouquinho hipócrita. E ele... Mas se tu fizesse isso pra salvar ela, tu poderia estar de boa, que ninguém tinha visto. Não manda essa aí agora, não. Aproveita pra se apresentar como Kang Geomar. E ela fala que o nome dela é Chloe. E ele fala que é muito bom conhecê-la e que bom que pelo menos um rosto conhecido tá na mesma classe que ela. E ela fala que se sente feliz por isso também. E ele fica pensando: Chloe? Eu não me lembro dessa personagem no jogo. Mas ele fica pensando que os personagens principais são minoria no jogo, então vai ser difícil ele achar vários assim. Talvez ela seja uma personagem extra, que nem ele. Daí o Geomar fala pra Chloe manter aquilo em segredo, sabe? O que ele fez no exame e tal. E ela fala: sim, claro. Mas ela ia pedir alguma coisa pra ele, até que o professor grita pra todo mundo se sentar. E o Geomar fala que é melhor eles conversarem depois, né? E o professor joga o livro na tabuleta dele, fala que todo mundo ali tá de parabéns, e que todos eles foram escolhidos para assumir o legado do bravo antepassado deles, Valor Hoakin. E eles têm que abraçar esse orgulho deles. O nome dele é Lee Wun-bin, e ele é o instrutor da classe Lobo. E ele fala que... o cara lá do inicinho, que tava escolhendo as armas, era ele? No meu primeiro dia, vamos começar com alguns exercícios básicos. Todo mundo vai colocar o equipamento e aparecer na área de treinamento em 30 minutos. Daí um dos alunos pergunta o que vai ser. Daí ele fala que vai ser bem simples, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, e correr 10 voltas...
Tudo sem? Voltas em volta da área de treinamento. E se mais ninguém tem perguntas, eles podem começar. E o Prota pensa, por acaso no final desse treinamento a gente fica careca? Daí ele se aproxima do professor, e o professor pergunta o que ele quer. Mas uma pergunta que eu me fico perguntando é, por que eles foram pra sala se eles vão para fora? Qual a lógica disso? Só que ele chama pelo nome dele, e o Geomar pensa, peraí, ele sabe meu nome? E ele fala que quer fugir desse treinamento e fala que não tá se sentindo muito bem não. Mas o professor fala que como ele é um aluno excelente, essa rotina não vai fazer ele nem suar. E o professor até fala, que tal um exercício da classe estrela pra você hoje, hein? E ele fala que a diretora falou que Geomar deve sempre receber um nível mais difícil do que a classe dele. E ele pensa, aquela maldita velha. Daí o Prota fala, não, pensando bem... Pô, velha não parece, vamos ser sinceros, eu também tenho Protinha. Velha ela não parece. Pode até ser promíscua, mas velha não. Eu tinha que ir no banheiro. É que eu tava meio apertado, sabe? E o professor fala, é claro, como esperado de um bom aluno que nem você. Eu te espero lá, hein? E na próxima cena tá ele lá correndo, só que ele tá mais atrás do que todo mundo. Porque ele fala que não aguenta mais, ele não tá sentindo as pernas dele. Ele tá praticamente morrendo. E ele fica, 1, 2. Até que a Chloe aparece. Agora que eu tô pensando, né? Imagina qual é que é o treinamento da classe estrela. Se já são 100 voltas pra tudo. Imagina a classe estrela. Do lado dele pergunta, você tá bem? Você parece que não tá não. E ele... Eu sei como é, Pratinha. Eu já fiz esse mesmo exame e chumbei nesse mesmo exame. Acho que chumbar não existe no português do Brasil, essa palavra. Mas eu sei muito bem como é essa sensação, Pratinha. A falhar nesse exame. Putz. Sei muito bem, irmão. E na minha vez foi só 5 voltas, mas já ia dar 1 quilômetro e tal, né? Sem parar é complicado. Fala, não, eu tô de boa. Na história é mais que tranquilo, na história, pô, easy. Mas na vida real é loucura. E ela pergunta, Geomar, quantas voltas você terminou até agora? E ele fala, sei lá, 5 voltas? E ele... Pô, tá bom! Pergunta quantas ela fez até agora e ela responde 20. que fez 7. E ele fica chocado com isso. Mas a Chloe motiva ele falando que ele vai conseguir no final. Daí ela sai correndo na frente dele. E ele pensa que aquele maldito teste foi o que ferrou ele. E na próxima cena, no quarto dele, a gente vê que tem várias garrafas de água no chão e o Prota tava terminando de tomar mais uma. E ele pensa que isso aqui é uma merda. Ele tá acabado. É isso mesmo, irmão. Uma Bora semana água na academia e ele já enfrentou tantos problemas. Daí ele se lembra da primeira vez que ele tava no refeitório. Ele já tava lá na fila pedindo comida, que tava faminto. E pensa, ué, por que tem uma máquina de ticket aqui? A refeição não é gratuita então. E ele fala pra tia da cozinha já ir fazendo a comida dele que ele vai voltar rapidinho com o ticket. Mas quando ele vê o preço... Daí a gente vê um grande cardápio na parede e ele leu que arroz com porco apimentado é 50 mil... Ah não, isto é o 1. Se fosse iene, tava lascado. Porque iene é fácil. É só tirar os últimos 2 zeros e fica o valor. Mas tipo, 700 euros, 800 euros, não dá. Se for iene é loucura. E ele fica, meu Deus, por que é tão caro? Então até agora ele só bebeu água, não comeu nada. Coitado! Daí ele arremessa a garrafa na parede. É, dá pra sobreviver pelo menos um mês assim. Mas não sei se é muito bom pra uma pessoa que tá treinando todos os dias. Ele de putaço. Ele tá faminto nesse momento até agora. E ele pensa que os pais deles ofereceram dinheiro. Ele deveria ter aceitado. Ele tá sobrevivendo com a água mais barata do campus até agora. E ele fala que também perdeu os jantares complementares. Daí ele se enrola na coberta e pensa que precisa refletir sobre alguma coisa pra esquecer a fome. E ele pensa sobre a bênção dele. E quando ele pensa nisso, o sistema aparece. E o sistema fala que o nível físico dele subiu pra 12. E conforme o físico dele aumenta, as restrições da espada são relaxadas. Agora a espada que ele usa pode ser 2 centímetros maior. E ele pensa que isso não é nada demais também. Mas uma coisa valeu a pena. Ele se olha no espelho e ele tá muito mais em forma. E ele fala... Não faz sentido ela tá ganhando músculo. Ela tá perdendo nutrientes. Com o tempo ela vai ficar cada vez menos musculoso. Vai ficar cada vez mais desnutrido. Porque ela tá perdendo muita gordura. Mas se ela já tá nesse ciclo já faz mais de uma semana, rapaz, ela vai ficar desnutridaço. Só que parece que esse treino todo não foi perda de tempo. E ele pensa que talvez isso esteja acontecendo porque o mestre... Eu não sei como é que os músculos estão ainda de boa. Porque, vamos ser sinceros, ela não consegue descansar os músculos apropriadamente. Porque é uma carga muito elevada para ela. Já vimos que isso acontece. E também tem uma pequena coisa que é literalmente... Ele está sem comer. Os músculos não têm como se regenerar sem nutrientes.
da espada liberou os pontos meridianos dele. E ele pensa que nesse ponto a evolução é essencial pra ele. E além do mais, a bênção dele tá evoluindo, ou seja, ele não precisa ficar pra sempre preso numa faca de sashimi. Se ele continuar evoluindo, ele vai poder usar uma espada de verdade, né? Daí ele encara as faquinhas dele e pensa que tava muito receoso de segurar essas facas na cerimônia de entrada. E agora ele segura uma espada mesmo que ele sinta muita dor. Será que esse é o resultado da bênção? Daí o Geomar pensa, por que eu tô orgulhoso de mim mesmo do nada, hein? Até que ele escuta um barulho na porta dele, e quando ele vai ver quem é a Chloe. Daí ela tá toda nervosinha, tímida, perguntando se tá interrompendo a pausa dele. Mas ele se pergunta, o que a Chloe tá fazendo aqui? E ele fala que não tá interrompendo nada, ele só tava um pouco deitado. E pergunta como é que ela tá também. E ela fala que não vê ele há uma semana aparecendo na cafeteria. E ela pergunta se ele... Por que será? Então já faz uma semana. Coitado, eu não sei nem o que dizer. Tá se sentindo bem. E ele fala que só não come refeições preparadas por outras pessoas, só isso. Mas na verdade ele adora, ele tá com muita fome. E ela fala que entendeu e ele fala, não se preocupa comigo, tá, Chloe? Daí ela fala, toda tímida, que gostaria de chamar ele, se não for incomodar, pra tomar um suprimento junto, sabe? E ele fala, então vambora. É isso que você tá sugerindo? Então eu vou com você. E ele fala que é decentemente bom em cozinhar, sabia? Daí ela vai correndo atrás dele com ele todo felizinho que finalmente vai comer. E ele pergunta onde fica o dormitório dela já. E na próxima cena, de noite, a gente vê que a Chloe termina de comer o que ele fez e ela fala que tava delicioso. E ele fala que se sente muito honrado de ouvir isso. E ela fala que ele fez essa comida muito deliciosa, muito rápido. E ela fala que nunca tinha cozinhado peixe, nunca tinha sentido esse sabor que ele fez. E ele fala que vai checar a geladeira, mas... Ô, louco, tudo bem feito, tudo de Tupperware bem legal. Caramba! Rica, porque esse Tupperware, claramente, é de vidro, e Tupperware de vidro é caríssimo. Ele fala que ela realmente gosta de peixe, hein? E ela fala que sim, porque nasceu e morava no litoral. E ele fala que isso é excelente, porque preparar peixe é a especialidade dele. E o Prota pensa que finalmente vai conseguir fazer alguma coisa boa que ele faz sem as mãos dele doerem. E ele fala que vai relembrar um pouquinho cortando um sashimi. Só que o grande problema é a bênção dele. Ele vai pegar uma faca de cozinha e vai ativar, não vai? Daí ele pergunta se ela tem uma faca maior do que essa. E ele fala que todas as espadas que ele usa em combate se parecem com essa aqui. Então, até que ela chama a atenção dele e mostra uma katana enorme. E ela fala... Não, aí é loucura, moça. Ah, será que isso aqui serve? E ele fala que tá de boa. Ele vai usar a faca de cozinha mesmo. Ele pensa que é mais fácil usar a bênção da dor e finalizar isso aqui em 30 segundos. E ele pensa que na vida passada, ele foi chamado do melhor espadachim do país. Então, ele acha que consegue. E ele ativa a bênção do deus da espada. E na próxima cena já tava tudo devorado. E ele fala que levou somente 21 segundos. Ele desescamou o peixe, cortou seus ossos, removeu as vísceras e filetou a carne. E ele fala que isso aqui foi uma obra de arte. Ele acha que ainda tem o jeito, hein? E ela pergunta como que ele ficou tão bom em cozinhar assim. E ele fala que já trabalhou num restaurante. Mas ela pergunta o que significa trabalho de meio período. E ele fala, ah, você não sabe o que significa? Desculpa. E o Prota pensa que parece que não é coisa desse mundo, não. Parece que é só diferença social mesmo. E ele fala que de qualquer maneira, ela ter gostado da comida que ele fez deixa ele muito lisonjeado. E ela fala que como ele cozinhou, ela vai lavar a louça. E ele fala, beleza, pode ser então. Daí ele olha pra lua e começa a cantarolar. E pensa que como ele tá com a barriga cheia, não conseguiu evitar a cantoria. Até que de repente a gente ouve um prato quebrando e a... Mas como é que ela comeu? Ah, não, foi sashimi, né? Ela comeu com os pauzinhos, é verdade. Se fosse com garfo e faca, ela ia ativar a bênção, não? Chloe tá lá pedindo desculpas, quebrando tudo. E o Prota pensa, ah é, você é rica. Provavelmente nunca teve que lavar louça, né? Na sua idade eu já tinha feito tanto isso. Até que de repente, de uma das prateleiras da Chloe, um livro cai. E a gente vê que parece ser um diário. Tem umas escritas, um desenho. E o Prota se pergunta, é o diário dela? E ele fala que a letra dela é bem fofinha. Da outra pessoa, desgraçado. Tem uns adesivos por aí e fala que deveria colocar isso no lugar, não é? Daí ele para pra ver uma página e fala que ela é bem gentil e fofinha, na verdade. Daí ele fala que vai dar mais uma olhadinha. Desgraçado! Por que não? Até que chega numa página que fala sobre ele. E tá escrito, eu te amo, 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 mais 8. Irmão, tu é louco? Tenta ver. Tu é louca? E ele vendo isso fica, meu Deus, agora ferrou. E a gente escuta mais um prato que... Vixe! Se lascou. Tu tá lascado, irmão. Tu tá lascado. Tu foi otário. Tu vacilou e tá certo mesmo. Lembrando porque a Chloe se virou. E ela pergunta se ele tava lendo o diário dela. E na próxima cena é explicado que os heróis são respeitados por matarem demônios.
E isso aumenta ainda mais quando eles ganham uma reputação global. Assim, mas, tu em nome foi disso, otário, algumas tu foi facções abusam otário. dos fracos só por ter autoridade. E para punir esse tipo de gente, uma família tinha que liderar nessa área. E essa Ok. família preferia trabalhar nas sombras. E o nome da família é o Auditório de Cilícia. Uma família que cuida desse tipo de assassino, trabalhando nas sombras. Aqueles que nascem na família Auditório de Cilícia têm o seu mental exprimido até a última gota desde a juventude. As emoções não podem aparecer de jeito nenhum, são restritas. E todos entram num treinamento extremamente severo. E a gente vê uma cena dela observando esse treinamento. Mas como é que isso não gera repulsa? Eu sempre fiquei me perguntando isso nessas coisas de assassinato. Como é que essas crianças não ficam com repulsa do que elas estão fazendo? Horrível. E na próxima, ela segurando uma katana. Todas essas pessoas são feitas para serem máquinas de assassinatos. Muitos Como é que ela não fica traumatizada? jovens, as garotas já acendem o sangue nas palmas de suas mãos. E a gente vê a cena do avô falando com a Chloe Auditório de Cilícia. Ela não deve subestimar as habilidades dela como assassina. Ela ouviu essas palavras muitas vezes até aceitar que isso é quem ela é, conscientemente. E o treinamento distorceu completamente a natureza dela, fazendo uma grande sombra por no isso que é seu meio coração. obcecada. Então, a identidade dela se desgastou, Não, mas ela não tem sentimento. Como é que ela ia ser obcecada pelo prota? Tem alguma coisa estranha aí. deixando apenas alguns traços de emoção. E nessa idade, a Chloe entrou na academia. Esse lugar, Ok. a Academia Joaquim, onde os alunos eram colocados Joaquim é foda. A Academia Joaquim. em sala de aula de acordo com a sua Porra. aptidão. Embora o talento do aluno seja incrível, os membros da família Auditório que prosperam nas sombras Joaquim, foram designados sacanagem. para a classe comum, por decreto de sua própria família. Esse foi o acordo entre a família e a academia. Ela precisava se manter indetectável. Só que durante os 3 anos de infância, a família já eliminava completamente a liberdade de todo indivíduo nascido lá. Então a Chloe aceitou seu destino, uma assassina, e não protestou. No final, nada iria alterar isso. Ou foi o que ela pensou, até conhecer um garoto. E ela se lembra da cena do Geomar xingando aqueles otários, chamando eles de psicopatas e indo salvar ela. E No era mesmo. subespaço não é pra você sentir que você vai morrer, não é uma experiência de morte de verdade. Mas a Chloe sentiu isso, mesmo que o destino dela já estivesse predestinado pra isso, para matar. Há muito tempo ela já havia desistido de lutas sem significado. Ela foi treinada pra fazer isso, pra matar só quem deveria. No faz final, sentido. nada vai mudar isso. É o destino. Mas é claro que algo poderia acontecer pra surpreender ela. E o que é verdade, o prota não tá nesse destino do mundo. Ela é uma casualidade, não é casualidade, não sei a palavra, mas ela é diferente de todos. Uma luz do sol que poderia penetrar naquelas nuvens nebulosas da vida dela. Uma sensação que queimou de dentro pra fora. Uma espada usada voluntariamente, diferente da dela. Uma espada de autodefesa. Uma espada usada pela sua própria honra. Então, naquele momento, ela se lembrou de que uma vez ela escondeu um livro que ela gostou muito debaixo do travesseiro dela. Era um conto sobre uma princesa e um príncipe que salvava ela. Então, que ele maneiro. achou o príncipe Agora entendi de onde é que veio o romance. dela. Aquela narrativa. Lembrando, eu não quero que o prota tenha sentimentos por ela, mas já ela tem sentimentos pelo prota é completamente compreensível, faz se sentido. mostrou diante dos olhos da O garota. contrário é que é o peito bizarro. dela ficou apertado, o coração começou a bater mais forte. E sem que ela quisesse, esses sentimentos saíram à tona. Ela sentiu que isso era o amor. E na próxima cena a gente volta pro presente com o nosso prota encarando ela, que tava com um olhar maligno. E ele tava lá meio sem graça, mas ficou em silêncio. E ele pensou que nesse momento ele tava ferrado. Como que ele ia sair Óbvio. dessa situação agora? É a primeira vez que ele enfrenta esse tipo de coisa. Na adolescência dele, ninguém gostava dele. Ele deveria ter percebido Sei como isso, é, óbvio. Prata, sei Ela como tava é. alimentando ele. Daí ele fala, Chloe, hoje a noite tá linda, não é? Você já viu a lua? Você me fez uma pessoa muito feliz, me dando comida e tal. Só que eu acho que é hora de eu partir, sabe? Eu te vejo amanhã. Daí ela pergunta se ele viu. E ele olha pro diário e fala, ah, esse livro aqui? Ah, deve ser o livro que você usa pra estudar, certo? Só que ela fala, o diário. E o prota pensa, ai, por O que foi isso? acaso ela tem olho nas costas, como é que ela viu? E ela parou de falar toda formal agora. E o prota pensa, Oxe, onde é que foram as luvas? Que ela tava com luvas. Cadê? Ah, olha aí, ela tá com luvas. Neste frame daqui. Onde é que tá? Quando ela tava do lado. Cadê? que você usa pra estudar, Oxe. certo? Só que ela fala, o diário. E o prota pensa, ai, por acaso ela tem olho nas costas, como é que ela viu? E ela parou de falar Aqui, ó, já não tem as luvas.
Tem um erro de inconsistência aí, irmão. Cadê? Ela Lucas? toda formal agora. E o Prota pensa que ela virou uma pessoa completamente diferente agora. E ele fala, eu vi, quer dizer, eu não vi. Não, eu não vi nada. Quer dizer, tá, eu vi. E ela vai desembanhando a katana dela. E o Prota pensa, o quê? Do nada assim? E ele pensa que pular da janela não é uma opção. Ele tá no quarto andar. Ele vai ser esmagado Vai da janela em janela, caindo. quando cair. Não vai cair tudo de uma vez. Vai de janela, salta pra próxima janela, salta pra próxima janela e vai indo. O único jeito de sair é pela porta. Ele tem um grande problema agora. Ele tá preso. E ela vai lentamente arrastando a katana na direção dele. E o Prota pensa que ela realmente tá indo pra matar ele. E ele pensa, talvez ela não esteja se sentindo bem. Ele tem um pouco de conhecimento sobre isso. Uma pupila que não tá se mexendo. E os olhos dela parecem opacos. Ela com certeza é uma yandere. Antes ela tava toda animadinha, agora tá assim. Nem ferrando que ela é uma daquelas yandere de anime que tem dupla Literalmente uma yandere. personalidade. E ele pensa que gerenciar esse tipo de pessoa já é muito difícil. Mas quando a pessoa tem transtorno de dupla personalidade, então aí que ferra. E o Geomar pensa que o que provocou isso foi o diário. E ele pensa que se for assim, ela vai perseguir ele até ele morrer. Pra garantir a segurança dele no futuro, ele tem que tomar iniciativa hoje. E ele pensa que a aura dela é muito pior que daqueles gordões lá que ele enfrentou. E o Geomar pensa que essa academia Então era mais forte? tá ficando cada vez mais Mas tá difícil. fazendo? E ele pensa que precisa sair dessa situação. Ele usou somente 21 segundos da bênção da dor. Ou seja, ele ainda tem 9 segundos. E a faca de sashimi ainda tá ali. Mas ele não vai conseguir Atrás pegar dela. ela. Tá muito perto da Chloe. Mas a Chloe já tava se preparando. E o Prota pega a primeira coisa que ele vê, que é um estilete. Não, e quando ela não é parte pra possível. cima com a katana, ele pega o estilete e fala que tem que terminar com aquilo agora. E ele pensa que aquela lâmina é muito pequenininha. E o sistema avisa que esse tipo de exercício aumenta a resiliência mental. As palavras e ações dele ganharam intimidação temporariamente. E a bênção do Deus da Espada foi ativada. Ativou? Que os Aí deuses sim. estejam com você, Geomar. E os dois se confrontam, um com uma katana e o outro com um estilete. E ele fala que a Chloe tem um longo cabelo, não é? Talvez ela tenha que cortar um pouquinho. E a gente vê somente os cortes sendo feitos no ar. Na próxima cena, a gente vê a Chloe na Cortou o cama cabelo dela. E ela dela? vai se levantando, perguntando onde é que tá o Geomar. quê? E se pergunta pra onde que ele foi, Ó, mas hein? ficou E ela legal. pensa que a última lembrança que ele tem, ela tava olhando pra ele e ele tava observando a lua. E ela se pergunta, cadê a katana dela? Só que ela vê que tá ali e pensa, ufa. E ela fala que praticamente perde a consciência sempre que pega uma katana. E nas lembranças dela, o avô fala pra ela não se preocupar quando esse tipo de coisa acontecer. Ela não deveria negar o talento dela como assassina. Ela sempre se esquece Caramba. de um assassinato. Daí ela coloca a cara no travesseiro e fala, Chloe, sou idiota. Por que você foi desmaiar logo naquela hora? Daí ela fica toda quentinha, toda timidazinha pensando no Geomar. E ela pensa que talvez tenha dito algo de errado antes de perder a memória. Diz. Com certeza diz. Daí ela vê que o estilete dela tá no chão e se pergunta, ué, por que isso aqui tá aqui? Até que ela percebe que o cabelo dela tá curto. Ele usou o estilete pra cortar o cabelo dela e ainda por cima ele pegou todo o cabelo e colocou na lixeira. E ela pensa que o Geomar realmente é muito Olha dela, que isso? gentil. E ela vai escrever isso no Ela cortou o teu cabelo com um estilete e tu curtiu? Rapaz, o amor é seco mesmo. diário dela antes de esquecer. E ela escreve novamente que ama muito o Geomar. Na próxima cena a gente vê ele do lado de fora vomitando. E ele pensa que de algum jeito conseguiu sair daquela situação. Ele conseguiu usar somente 5 segundos da bênção dele. Muito e ele bom. pensa que vai vomitar de novo. E desse jeito toda a janta que ele comeu vai embora. E depois O de cara vomitar realmente é bastante, doidoso. ele vai É verdade. Meu Deus, coitado. descansar num banquinho. E ele fala que vomitou tudo e agora tá com fome de novo. E ele fica pensando quem exatamente é a Chloe. Porque a esgrima dela estava perfeita. Ela foi pra cima dele com a intenção de só cortar o coração dele de uma vez. E isso é uma Caralho. técnica no qual somente assassinos são formidáveis. Se Como é que tu sabe disso, irmão? Tu já teve muita proposta de ir pra um ramo de assassinato. Faz sentido saber disso. ele tivesse sido pego de Na vida baixa passada. guarda, ele estaria morto agora. E quando ele pensou que a vida dele estava em ameaça, ele E o instintivamente teu antigo mentor também era um assassino, né?
Porque ele literalmente tava nesse ramo. Não sei que não tinha poderes de assassino igual no Manhua, mas enfim. Te mirou no pescoço dela. Felizmente, o estilete era muito curto. Então, ela cortou só o cabelo dela. Daí o Geomar pensa que limpou a sujeira, então não deve ter problemas mais tarde, né? Ele acha. Parece que manter a paz nesse lugar aqui não é tão fácil, né? Aparentemente, ser ordinário é muito mais difícil. E ele pensa que pela primeira vez, quando veio pra essa desgraça de jogo, não tinha nenhuma ambição. E somente utilizando uma faca de sashimi, ele atingiu o pináculo da esgrima. Isso não é fácil de imaginar nem na mente mais fértil, mas é o que dizem, né? Realmente... Toda pessoa sabe fazer alguma coisa, além dele ter uma bênção milagrosa. A proteção divina é o nome do jogo, então o protagonista também tem uma bênção. Além da bênção do valor Joaquim, o herói lendário, se o Porra! Joaquim é o nome de uma benção complicado. Amar bem se lembra foi uma das bênçãos lendárias do jogo. Só que o conteúdo da bênção é muito simples. Salvar o mundo dos perigos do rei demônio. Só que o protagonista tem uma espada lendária chamada de Ferida. Só que uma As habilidades dela, por amor de Deus. espada é conhecida por escolher o seu mestre. E enquanto isso, o Geomar só consegue usar uma faca de sashimi. E ele pensa que precisa se controlar nesse momento. Ele pensa que nada daqui é real, são só personagens, nada é real. Não sei. Tu tá aí? Tu não é real? Tu também tá aí? Ele até se esqueceu da sua meta que ele tinha. Mas ele para pra pensar, será que existe uma pessoa tão ordinária assim nesse mundo? E o Geomar pensa que já desistiu de saber quem é personagem principal e quem não é. Mas, pelo menos agora, ele sabe como se virar nesse jogo. Já faz uma semana desde que ele está estudando na academia. E baseado na história do jogo, nesse momento, o protagonista estaria recebendo sua bênção agora, atrasado para fazer o registro. Parece que nesse momento é que a história está progredindo. O Geomar sabe a história geral, mas não sabe o que acontece no final. E é claro, saber desse verdade, eu nunca terminou o jogo. De coisa é só adicional. Não importa o que aconteça, ele vai seguir a história principal. Ele vai perder todo tipo de vantagem, atalho que ele tiver. E pelo que o Geomar se lembra, o jogo começa a ficar mais sombrio no segundo semestre do terceiro ano. Tribos demoníacas e esse tipo de coisa. Todas elas perseguindo o protagonista, fazendo a academia ter de tomar uma ação contra os demônios. Isso escala bastante, e no final aconteceu uma guerra entre os humanos e os demônios. E como resultado, o jogo virou um clichê. E ele se lembra na vida passada de pensar que virá. Pô, mas parece legal. Como assim a escola ser invadida não é um plot legal? É clichê. Pode até ser, mas é legal. Cada abrupta foi essa na história, do nada. Ele estava tendo uma vida escolar tranquila, assim como ele queria naquele jogo. Só que de repente tudo começou a se deteriorar. E depois disso, ele deletou o jogo. Mas só de pensar que uma guerra vai acontecer nesse mundo... Será que ele vai morrer nessa guerra? Não, ele não quer que isso aconteça. Ele ainda tem 3 anos para se preparar. Nesse momento, ele precisa de um objetivo mais realista. Ele precisa ficar mais forte para conseguir sobreviver. E o Geomar pensa que a grande maioria das histórias tem um final feliz, não é? Então ele acha que não vai se dar muito mal, não. Ele só precisa da força pra proteger a si mesmo, pra não morrer. Mas não pode ficar forte demais, senão vai ser obrigado a lutar. Cuidado! Durante a guerra. Só que ele vai treinar o mais discretamente possível. Se ele ficar aparecendo demais, talvez ele tenha que participar da guerra na linha de frente. E ele precisa evitar isso a todo custo. Além disso, ele tem que restringir o uso dele da bênção do Deus da Espada. Isso porque ele fica muito poderoso, mas o estresse que acontece no corpo dele não vale a pena. Daí ele fica analisando a tela do sistema, contando sobre a habilidade dele. E ele pensa, por que tem tanto conteúdo novo diferente do jogo aqui, hein? Corpo, mente e equipamento aparecem no jogo. Mas o que é isso? Assimilação? E o que são esses 3 pontos de interrogação que ele tá Tá bloqueado, irmão. Tem de desbloquear. vendo? Até que ele aperta na tela do sistema e ele avisa que as condições não foram atendidas ainda pro Geomar conseguir acessar isso. Mas ele fala que isso não é importante agora. Até porque outro questionamento apareceu sobre esse tal presente que ele recebeu. Mas além disso, ele precisa de treinamento físico e uma nova arma. Além do fato de que ele só consegue usar a bênção da dor dele por 30 segundos. Ele precisa treinar com uma espada que não atenda aos requisitos da habilidade do Deus da Espada. Felizmente, vai ter uma prática de extermínio de monstros no mês que vem. E a recompensa disso é a Murasame, uma arma de rank B. Se ele conseguir usar ela bem, é o suficiente para a graduação dele. E ele espera que aquela espada não funcione para a bênção dele. Até que ele fica refletindo e pensa, no futuro vai dar certo, porque quanto mais tu upa, mais ela vai dar vantagem, né? Mas ela aumenta o tamanho da espada, então, para ativação.
Aconteceu isso há pouco. Pensa que tem muito mais pra ele fazer do que ele pensava, não é? Até que alguém chama a atenção dele e é a neta do Imperador da Espada, que fala que aquele lugar ali é dela. E ela parecia estar suada de uma caminhada. Daí ela encara o Prota encara ela, daí ele chega um pouquinho pro lado e ela pergunta se ele não poderia ir um pouquinho mais pro lado, não? Aí ele vai indo e pensa, a Bel, não é? Ele nem deveria ter encarado ela dessa maneira. Daí a Bel fala que ele não precisa sair não, só ir um pouquinho pro lado. E o Jean-Marc pensa, como assim o lugar dela? É só um banco público. Mas o fato é que ele precisa cortar todas as conexões com a heroína do jogo. E a gente vê que ela tava tentando se refrescar. Rapaz, não sei se é refrescar ou se é outra coisa. Rapaz. O Prota dá uma olhadinha, fica meio constrangido e fala que a aparência de todas as heroínas do jogo são pra cativar a atenção. E ele tá certo, é pra vender jogo. O desenvolvedor tem que ganhar dinheiro, tá certo. Ela é realmente muito bonita. Só que de repente a Bel fala que esse aqui é o melhor lugar pra olhar as estrelas. E o Prota pensa, droga, ela começou um assunto. E ele fica se perguntando, essa é realmente a Bel que eu conheço? A neta do Imperador da Espada? E ele se pergunta por que ela começou uma conversa com um cara pobre que nem ele. Daí do nada ela pergunta se a arma principal dele é uma espada. E ele pergunta como que ela sabe. E ela fala que foi o avô dela que ensinou isso pra ela. Um espadachim tem um olhar sempre muito específico. Daí ela... o Prota pode não ter isso por causa deste mundo, mas ele tem habilidade de espada. Ela oferece a espada dela e fala, e aí, você quer testar? E ele fala que não tá muito interessado, não. E ele fica se perguntando, será que ela tá bem, hein? E ele fala que não tá muito acostumado com isso. Será que é realmente a mesma personagem? Daí a Bel pergunta, você sabe quem eu sou? E o Jean-Marc pensa, ela deve estar perguntando porque me achou meio suspeito, não é? E ele pensa que não existe ninguém nessa escola que não conheça ela. E ele fala que conhece mais ou menos. E ela fala que não conhece ele. E o Jean-Marc se pergunta, mas qual o ponto dessa conversa? E ela fala que isso é um pouco clichê. Ele conhece ela, mas ela não conhece ele. Daí o Prota pergunta se ele deveria dar o nome dele pra toda pessoa que ele acabou de conhecer. E ela fala... É bizarro. Que nunca se sabe, né? Ele pode até ser um espião do Rei Demônio que ela não vai saber. Pode ser um infiltrado como aluno. Até porque o que explicaria ele estar... Infiltrado como aluno... Ele é também, já que essa alma não devia estar no corpo dele. Então, em questão de alma, ele é um infiltrado. Aqui de noite, sozinho, sentado nesse banco. E o Prota pensa, parando pra pensar. Daí ele pergunta, então por que você tá aqui? E ela fala que é porque tava treinando, obviamente. E ele fala que também tava, ué. E ela pergunta, que tipo de exercício? E ele fala, respiração. Daí ele repara nas feridas que ela tem na mão e ela fica meio envergonhada e esconde as mãos. Mas ele fala que ela é realmente muito diligente. E ela fala, é claro, ela tem que ser. Ninguém sabe o fardo de fazer parte da família Nibelung. Pessoas dessa família precisam ser perfeitas o tempo todo. Não podem demonstrar fraqueza em nenhum momento. E ela pergunta, você sabe que eu não sou a melhor estudante esse ano, não é? Essa foi a primeira vez que ela perdeu pra alguém. Mas ele sabia disso? Mas falando isso, ela não fica triste, ela dá um sorrisinho. E ela fala que isso é um alívio pra ela. Mas ela também ficou curiosa pra saber quem derrotou ela. Ela realmente... Prazer, moça, tá ao teu lado. Realmente queria saber quem foi que derrotou ela, pra poder esmagar essa pessoa da próxima. Não Daí fala, o Prota, Prota, ouvindo isso, quase vomita de novo. E ele pergunta, precisa ir longe assim? E ela responde que é questão de orgulho, pô. Ela falou que perguntou pro avô dela, só que ele não quis falar, não. Ela não pode viver como uma segundo lugar sem saber pelo menos quem é o primeiro. Até... Pô, mas qual o sentido disso? Calma. É que ela percebe que tá falando isso pra uma pessoa que ela nem conhece. E o Jean-Marc pergunta, então por que você tá me falando? Mas pra pessoa certa. E ela fala que é porque ele parece ser fraco. Não tenha misericórdia. Tá falando isso pra pessoa que te superou, moça. Misericórdia pelos fortes e seja bom com os fracos. Esse é o lema da família dela. E ela fala que todo mundo da classe dela é muito bom, então ela não tem amigos. E o Prota pensa, então é por isso que o protagonista do jogo odeia ela. Daí ela se estica e fala que vai voltar pro quarto dela então. Daí ela vai se virando, só que ela fica puta e fala, e aí, você vai falar seu nome ou não vai? E o Jean-Marc fala que não tá muito afim não. E na próxima cena, no dia seguinte, na sala de aula, o Prota pensa que a vida escolar dele ficou um pouco mais calma nesses últimos dias. A Chloe fez outros amigos na classe rapidamente, então ele fica fingindo que tá ocupado e evita olhar diretamente pra ela. E quando as novas amigas da Chloe viram que pena que ele era de admissão especial, ficaram zoando ele. Só que ele não se importa nem um pouquinho com isso. Além do mais, ele não era o único especial dessa classe. E essas pessoas também evitam interagir muito. E agora, parando pra pensar, definitivamente estar numa classe mais baixa foi muito melhor pra ele. Porque é nesse exato momento da história do jogo que as classes Estrela e Dragões estão fazendo alianças.
ou melhor, facções. E o Geomar, mesmo não estando em nenhuma dessas duas classes, tá se sentindo com preguiça só de pensar. Mas ele pensa que pelo menos agora tá comendo. E a diretora que deu pra ele um cartão ilimitado porque ele foi o melhor aluno. Aí sim, compensou muito, Prota. Pra compensar a tua casa, vai ser expulso da escola, faz uma bosta aí. Por favor, Prota, faz que, sei lá, dá o teu jeito, irmão. Compra uma casa nesse cartão e é isso. Pronto. Esse é o cartão de membro da faculdade. Ele não conseguiu expressar a gratidão dele pra diretora ainda. Irmão, sei lá, caga no meio da sala da aula, baixa as calças, faz uma bostona gigante em cima da mesa, é expulso e já tem a tua casa comprada. Porra! E tu livras tudo, sai da escola. Pronto, perfeito, parece maravilhoso. É porque não encontrou ela depois daquilo. E desse momento em diante... Porra! Precisa de mais alguma coisa? Dinheiro infinito, uma casa? Porra! Ele passou a gostar muito da diretora. Prota tá um pouco pálido. E ele pensa que merece, pô. Ele tá cumprindo tudo que deve como um aluno. E mesmo assim não tá impactando muito no cenário da academia. Agora é só passar os próximos 3 anos dessa mesma maneira. E assim, ele vai conseguir o futuro. Ah, é parentes. Ela tá descascando, rapaziada. Tava aí deitada há pouco. Agora que eu vi. Que ele quer. Na próxima cena, durante a aula do professor, ele explica que 700 anos atrás, durante a primeira guerra entre humanos e demônios, o herói Joaquim Baller, que sentiu a necessidade de criar heróis para as próximas gerações, fundou uma academia com seus 7 discípulos. É que eu tava estranhando, eu acabei de tomar banho, como é que tá sujo isso, desgraça? Porque ainda tem mais, meu Deus. Mas parei de tá descascando, eu só coloquei o braço aí ao lado e já grudou tudo. E o professor fala que essa matéria vai cair na prova, então é melhor eles se familiarizarem logo. E o Prota pensa... Pô, tem história numa... Porra, eu não tenho só de bater espadinha, não é uma coisa da batalha. Por que estão fazendo coisa tão técnica numa escola dessas? Irmão, estamos na idade da... Pra história também é complicado, estamos na idade medieval. Pra que o ensino tão regular, tão absurdo assim? Não faz sentido isso não. Que ele sabe mais ou menos dessa história. O herói e fundador da academia, Joaquim Baller. Por 20 anos, ele lutou contra os demônios, contra o comandante do primeiro exército demoníaco e também mão direita do rei demônio, Lycan. Ele lutou e saiu vitorioso dessa batalha. E a gente vê uma cena de 2 raios de luz se cruzando. E é dito que, porém, nessa batalha, Joaquim perdeu um dos braços e não pôde mais participar da batalha contra o demônio. Então todo o lugar foi recheado de gritos e sangue. Isso por conta da vitória incerta. Ô louco, esses aqui são brabos, pô. Conseguem voar só com uma asa, porra. Cria, como é que eles conseguem ter aerodinâmica pra conseguir voar só com uma asa? Caramba! Contra os demônios. Então, os humanos e os demônios alcançaram uma trégua no meio da primeira guerra entre humanos e demônios. E o herói Joaquim fundou a Academia Joaquim. Isso para cuidar das futuras... Uma pessoa ter Academia Joaquim. Gerações. E o professor... Na moral, será que tem alguma Academia Joaquim? A história passa assim em Portugal, só pode. Tem aqui uma Joaquim, tem outra Joaquim aqui, tem mais uma Joaquim aqui, tem mais outra Joaquim aqui. Porra! Só tem escola Joaquim em Portugal. Que isso? Na moral. Bizarro. Explica que assim, a primeira guerra entre humanos e demônios... falei errado, é bizarro. Levou ao estabelecimento do Tratado de Não Agressão entre as duas partes. E isso conduziu 700 anos de paz. Daí o pessoal fica se perguntando se vai ter uma guerra no século XXI, mas ninguém tá preocupado com isso não. E o Prota pensa sobre esses 700 anos de paz. Mas o Geomar é o único que sabe que o início da primeira rachadura na dita paz não está longe. É natural que todo mundo esteja acostumado com essa serenidade. E a gente vê na próxima cena ele conversando com a Medeia. E ele gostaria muito de contar pra ela o que vai acontecer. Mas ele não sabe as consequências disso. Embora isso, ela não esconde o fato de que quer sair da diretoria da escola o mais rápido possível. E o Geomar explica que ela foi a primeira a sentir o cheiro da anormalidade, graças à bênção dela, o poeta. Mas ela também foi a primeira dos 7 heróis que se colocou em risco para proteger os estudantes. E o Geomar fala que não jogou muito o jogo, mas ele viu um spoiler da história. Ela foi a primeira heroína a ser sacrificada pelo rei demônio. Que bosta! Então, ele se deparou
parou com a morte dela. E agora, no presente... Mulher bonita não tem que morrer, não. Eu sou contra isso, a história. Mulher bonita tem que morrer em história. Tá doido? Não compensa. Ele fica ponderando, Maldito, se fala... A história vai cair no rendimento, pô. Vai ter menos fanart. Ah, vai subir. Mas as pessoas vão comentar muito sobre isso, mas isso é momentâneo. Se for pra matar o personagem principal, personagem bonita, principalmente, tem que ser no final. Matar antes do final da história, no meio, é loucura. Bizarro isso, o autor dessa história aí, doido da cabeça. E ainda por cima isso é um gacha. Vai matar personagem bonito, não vai dar pra comprar roupinha pra ela. Não faz sentido. Qual a lógica disso? Qual a lógica? Ou não pra ela. E voltando pro presente, o professor fala que por hoje é tudo e que eles estudem bastante pra prova. Até que a gente vê que tem uma comoção lá na frente, o pessoal tá se reunindo e o Geomar fica se perguntando o que tá acontecendo. Até que ele percebe que dia é hoje, dia 5 de maio, é hoje o dia. Aquela pessoa está vindo para a classe. E o Prota pensa, se minha memória não estiver falhando, dia 5 de maio é o dia... A tua classe? Tem alguém importante na história que vai pra top 3 classe? Que ele chega, o personagem principal desse mundo, Leon vai pra tua Van classe? Reinhardt. E logo, logo, os 700 anos de paz vão ser quebrados. E o Prota pensa que a cara desse bastardo é uma desgraça mesmo, né? Porque todas as garotas se apaixonam por ele. E se fosse um jogo pra adultos, com certeza alguém já teria matado o Leon. Mas o Prota fica pensando, pensamentos positivos. E ele pensa que até as outras personagens femininas principais do jogo foram feitas pra ele. Rachel Demiura, Sério? a Santa da Lâmpada. Ah, faz sentido, né? É um jogo Saki pra isso. Ryozo, a filha do mestre do arco. E também, é claro, a Belle von Nibelung, a neta do... Oxe, era diferente, pensei que já era aquela outra. Não é mesmo? Ah, é diferente. O formato do cabelo tem uma auréola aqui. Feitas pra ele. Rachel Demiura, a Santa da Lança. Saki Ryozo, a filha do mestre do arco. E também, é claro, a Belle von Nibelung, a neta do Imperador da Espada. Todas elas fazem parte do grupo do protagonista. É meio irritante. Quarteto romântico, é isso? Mas o Leon é o protagonista desse jogo. Então tudo vai acontecer em volta dele a partir de agora. E ele pensa que estar perto desse cara na mesma academia que ele é tipo um alistamento involuntário. E essa seria a segunda vez que ele se alistaria, olha. E o Geomar pensa que até o Joaquim só conseguiu selar o primeiro comandante do inferno. O quão forte deve ser o rei demoníaco. O protagonista... mas isso é durante a história, né? Tu não viu até o final. O protagonista não vai perder não, né? Isso seria insano. Até que de repente o Leon dá uma olhadinha pra ele e dá um sorrisinho. Daí ele fica meio sem reação, mas fala que tudo bem, tudo bem. Isso aqui é só um jogo. Então o protagonista vai cuidar de tudo. Não é problema meu. Mas ele... Calma, tu tá aí, pode mudar muita coisa. Fala que o rosto do Leon é bem convincente, né? É quase inspirador. Ele quase foi convencido a lutar contra demônios agora. Até que de repente alguém chama ele. Só que na próxima cena, de noite, no campo de treinamento, a gente vê o Prota treinando com uma espada mais longa. Brabo. E ele pensa que... Espada? No campo de treinamento, a gente vê... Parece um pastão, espada, não sei. É muito roliço lá ele. O Prota treinando com uma espada mais longa e ele pensa que deu certo. Uma espada muito longa não ativa a bênção dele porque ela tá fraca ainda. Bom. E ele fala que pelo menos precisa saber o básico de um espadachim, né? E a gente tem um flashback porque aquela pessoa que tava chamando ele era a Chloe. E ela pergunta se fez alguma coisa de mal pra ele. E ele gostaria muito de falar... Quer dizer, ela não fez nada. Quer dizer, tentou assassiná-lo, já é uma coisa bem má. Mas... uma coisa que o Pratinha fez e que foi diferente, né? Também ela deu motivo, não, mas também fez uma bosta. Ela quase arrancou a cabeça dele. Mas ele não quer trazer essa infelicidade agora. Mas ele só fala que não aconteceu nada, não. Ele só tá meio ocupado. E ela fala que isso é um alívio. Mas enquanto isso, o Geomar tá pensando quem é essa garota. Mesmo inconsciente, a espada dela quase atravessou ele. Parece que ela tem um instinto assassino dentro dela. A aura assassina dela é enorme. E ele pensa que ela com certeza é mais perigosa do que aqueles gordões do início. Mas nesse momento ela pergunta pro Prota se ele não vai fazer nada de noite, se ele quer jantar junto de novo. Daí ela fala que quer realmente cuidar dele. Quer dizer, ela quer cozinhar. Opa! Pra ele. Ela não é tão boa assim, mas quer tentar pra ele. E o Prota pensa, jantar, é? E se lembra que ela quase matou ele da outra vez. Só que o olhar dela era tão fofinho, pedindo muito, muito, muito pra ele aceitar. E ele pensa que vai até se sentir mal se negar esse pedido. Mas ele fala que se aceitar esse pedido aí, ele pode acordar amanhã dentro de um freezer. Mas ele fala, Chloe, ao invés de jantar, você pode me fazer um favor? E ele fala que tem uma coisa que só ela pode fazer por ele. E ela pensa...
Ah, só eu? E o que seria isso? E ele pede pra ela ensinar esgrima pra ele. E no presente ele pensa que já precisava de um instrutor nisso há muito tempo. E essa é uma desculpa muito boa, até porque a Chloe é muito poderosa. E ele lembra que na noite passada ele assistiu um vídeo chamado Como Sobreviver a uma Yandere. E vamos ver se funciona. Não é possível que tenha esse vídeo. Não. Eu quero ver se tem esse vídeo na internet, por amor de Deus. Essa tem coisinha de joguinho, parada boba assim. Não tem alguma pessoa levando a sério essa coisa. Era isso que eu queria saber. Se alguma pessoa levando a sério. Irmão, tu tem uma Yandere atrás de ti. Cuidado, tu faz isso. Pô, eu queria saber se alguma pessoa levou isso a sério. Tava com curiosidade. Felizmente não. Ela aparece toda arrumadinha, perguntando se ela já tinha chegado. Mas o Prota nem tinha percebido que ela já tava ali. E ela fala que chegou mais 6h30. Mas ele fala, ué, não era pra gente se encontrar às 8? Daí ele começa a encarar ela. E ela fica timidazinha e pergunta se ela tá estranha com essa roupa. Mas ele fala, não, é claro que não. Mas o Prota tava pensando numa coisa que ele não conseguia ver antes por conta do uniforme dela. Mas ela tem muitos músculos debaixo daquela roupa. E ele pensa que hoje ela tá bem fofinha até. Mas ele vai entregando uma espada de madeira pra ela. E ela fica se perguntando, ué, a gente não vai usar a espada de verdade? E o Jomar pensa, como assim? Ela acha que a gente vai usar espadas de verdade pra treinar? E ele fala, a gente vai só treinar, tá? Calma, não precisa usar uma espada de verdade. Daí ela fica toda sem graça. Aí ela fala de um jeito bem estranho, que ele é muito legal. Quem que falou? E o Prota já tava se preparando com as suas lições de como lidar com uma Yandere. E quando ela para testar a espada, sai uma rajada enorme. E o Prota se pergunta o quão forte ela é, até o ar tá tremendo perto dela. E ele pensa que ele tá muito fraquinho, mas pelo menos a bênção dele não ativou. E ele abre o sistema só pra verificar de novo, mas o comprimento da espada é muito grande pra ele ainda. É a única obra que eu vejo que o Prota não quer tentar de hack da forma nenhuma. Eu sou anti-hack. A idade dele não suporta esse tipo de lâmina. Mas o Prota analisa e se pergunta se as bênçãos são assim mesmo. Tudo bem que todo mundo tem experiência e aumenta o nível da sua própria bênção com experiência. Só que a bênção dele tem efeitos adicionais. Será que isso é normal? Mas ele fica pensando que vai ter que descobrir depois o que é isso. Daí a Chloe fica meio preocupada, vendo que ele tá refletindo bastante ali. Mas ele se desculpa e pensa que parece que só ele consegue ver a janela de sistema. Ele parece um maluco quando ele abre e fica olhando e tocando no nada. Daí ele pede encarecidamente pra Chloe ir facinho com ele, porque é a primeira vez dele praticando. E ela fala que beleza, vai de boa. E ele pergunta se finalmente podem começar o treinamento. E ele pensa que na vida passada dele, tudo que ele aprendeu foi através de experiência prática. É ver para crer, para realmente dominar alguma Eu acho que todas as pessoas fizeram isso, né? Experiência prática pra aprender. coisa. Você não pode simplesmente dar um pouco de si mesmo. Você tem que estar disposto a sacrificar tudo por aquilo. E essa é a razão pelo qual Geomar se adaptou tão bem à academia. Foi por conta desse treinamento. E enquanto a Chloe se prepara, ele pensa que isso... Ativando aura? Foi desde a juventude juventude uma aura dele. Ele pensa que estética não é nada prático a palma da mão dele tá suando e a postura parece um pouco estranha. Mas o golpe final sempre deve acertar o oponente. E a Chloe já parte pra cima dele sem nem... Odeio a minha mão tá... Pô, é horrível essa sensação. Cerimônia. E ele pensa que ela veio pra cima muito de repente. E ela já quase acertou o pescoço dele. Mas ele consegue se esquivar com muita dificuldade. E ele pensa que ela falou que ia pegar leve ainda. E na hora que ela muda a pegada dela, o Prota consegue somente levantar a espada esse tempo todo. Só que ele tá com muita dificuldade fazendo isso. Mas ele pensa que finalmente conseguiu a postura. Só que a Chloe já tinha pulado e tava em cima dele. E ele pensa que ela continua muito rápida. Mas ele se pergunta por que ela recuou aquela hora. E eles batem as espadas. Só que a dela é tão poderosa que racha a espada de treinamento do Prota. E ela continua muito rapidamente batendo e batendo e batendo nele. E ele pensa que os ataques dela são muito pesados. E ele já tá quase no limite de bloquear aquilo tudo. Ele precisa de uma oportunidade, uma abertura pra um contra-ataque. Só que a espada dele é simplesmente partida ao meio. Daí parece que a Chloe volta um pouco ao normal e pede desculpas. Ela tentou ser o mais gentil que ela pôde, só que ela quebrou. Como? Não, moça, tu tá... Que isso? A espada dele. Doida. Só que o Prota ficou parado e ela fica se perguntando o que tá acontecendo com ele. Até que ela percebe e fica chocada. Isso porque a espada dele quebrou, ou seja, ficou menor. E a bênção do deus da espada ativou. Não. E o sistema avisa que a espada... E vai ficar pro próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. No próximo vídeo vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso, mas é isso, mano. Foi. Tchau, tchau.